Antes de começar esse vídeo, eu preciso avisar pra vocês que durante 2 semanas eu vou postar vídeos com a voz do meu mano Lil Tyrese. Por quê? Porque eu estou com a garganta muito destruída. Eu fui no otorrino verificar o porquê de eu estar sentindo tanto desconforto vocal e eu descobri que eu estou com uma laringite. Não é nada tão grave, mas eu tô tomando medicamento e eu preciso repousar a minha voz. Eu posso falar, mas não posso me esforçar muito, senão tem chance dessa parada desenvolver alguns nódulos na minha garganta e eu acabar tendo que fazer cirurgia e coisas piores. Então, durante essas semanas eu vou postar alguns vídeos com a voz do meu mano Lil Tyrese. Não, eu não vou parar de gravar vídeos e por enquanto do que eu preciso é do apoio de vocês, assistindo o vídeo por bastante tempo, deixando o like, o mesmo de sempre. Eu acho que é muito melhor usar a voz de um amigo pra narrar do que ficar usando uma voz de IA, algo completamente sem emoção. Eu também vou deixar esse aviso na frente de todos os vídeos, porque tem gente que assiste um e não assiste o outro. Agora eu vou parar de enrolar e vou deixar o vídeo acontecer aí pra vocês. Tamo junto, galera. Nesse mundo, linhagem, talento e precaução são as coisas mais importantes para se tornar um mago. Infelizmente para o Lloyd, nenhuma quantidade de precaução que ele tiver vai ser o suficiente para compensar sua falta de talento. Seu instrutor fala para ele que a magia nunca vai fazer parte da sua vida, e ele usa a sua própria para eliminá-lo. Enquanto seu corpo tá todo torrado, o Lloyd ama tanto a magia que chama de magnífico o feitiço que foi usado para acabar com sua própria vida. Ele admira a magia, que pode ser usada por um nobre, e a chama de bela. Seu único desejo seria ter aprendido mais sobre a magia, mesmo que ele não pudesse usá-la tão bem assim. O Lloyd então morre, mas acorda logo em seguida, e ele percebe que está cercado por alguns gigantes. Ele tenta se defender com a bola de fogo, mas as suas mãos são pequenas. Para nossa surpresa, o ataque com bola de fogo funcionou. Do lado de fora, a gente vê uma grande comemoração sendo realizada, pois é anunciado que o 7º príncipe do reino de Salem nasceu. O Lloyd reencarnou como um príncipe, e todos ficam em choque ao ver o tamanho do estrago que foi causado pela bola de fogo do bebê. Anos depois, o Lloyd cresce um pouco e se esconde de suas criadas. Ele é convidado para participar de um ataque, mas o nosso garoto tá muito ocupado tentando escapar das donzelas. Os cavaleiros decidem deixá-lo em paz, pois infelizmente para o Lloyd, ele é muito mais jovem que seus irmãos, o que o coloca fora da disputa pela coroa. Um dos cavaleiros acha que ganhar um favor do garoto não valeria o esforço, mas o outro cavaleiro explica como ele tá errado. O Lloyd é absurdo, pois conseguiu falar logo após o seu nascimento. Ele estava lendo livros de feitiços em vez de livros ilustrados. Além disso, como um verdadeiro cavalheiro, ele se recusou a beber o leite da fonte. O Lloyd reencarnou como um verdadeiro prodígio. Porém, o cavaleiro fala que a parte mais importante é que o Lloyd pode ser a reencarnação do grande mago, conhecido como William Bardolph. William também é conhecido como o pai da feitiçaria, portanto, isso parece meio ridículo. O Lloyd confirma que renasceu, mas na verdade, era apenas um plebeu em sua vida passada. Ele não faz ideia do porquê renasceu ou porque teve tanta sorte de se tornar o 7º filho de uma família privilegiada real. Na verdade, o Lloyd não se importa com posição ou glória, ele está apenas seguindo a mesma filosofia que tinha na sua vida passada, que é descobrir quanto de magia incrível pode ser explorada no mundo. Ele é basicamente a Lara Croft das magias, mas continuando, a sua nova vida vem com uma enorme biblioteca para o pequeno nerd aproveitar, mas a Silpha, empregada, o impede. Os dois começam a lutar, mas Lloyd duvida que precise aprender o caminho da espada, pois ele não tem chance de chegar ao trono de qualquer forma. Mas a Silpha é rápida e aponta que há mais na vida do que apenas a sucessão real. Ela foi encarregada da educação do Lloyd há 3 anos atrás. Seu objetivo de vida passou a ser ensinar a ele tudo o que ele precisa saber, inclusive luta com espadas. O Lloyd percebe que a prática não vai acabar, ao menos que ele faça uma boa exibição, então ele ataca ela com mais força. A Silpha fica feliz ao ver que ele tá ficando mais forte a cada dia que passa, mas o Lloyd pensa em como ela sempre se retrai. O Lloyd é um gênio mágico e usam a magia do tipo controle para rastrear todos os movimentos da Silpha. Olhando do ponto de vista dela, é como se ela estivesse lutando contra si mesma, mas esse pequeno nerd travesso pensa que na verdade tá apenas trapaceando para poder voltar a ler. Os dois continuam lutando e o Lloyd reconhece que a Silpha supera ele em força, resistência e altura. Ele é capaz de copiar as técnicas dela com magia, mas as outras coisas o colocam em desvantagem. Geralmente ele acaba perdendo. O Lloyd decide então que esse é o momento perfeito para usar o seu experimento do dia. Ele usa um feitiço de aprimoramento físico e levitação. A diferença é perceptível e o Lloyd combina ataques físicos e mágicos para lutar de forma mais equilibrada. A luta se intensifica e o Lloyd é um garoto bastante confiante. Ele tem lutado perfeitamente contra a Silca, como se fosse sua imagem espelhada. Então tem certeza de que pode vencer se fizer um movimento diferente.
ele libera seu feitiço de rastreamento e surpreende a Silpha com um movimento inesperado. Ele pede desculpas por ter que finalizar a luta ali, mas ele pensa em como precisa voltar a ler, e por incrível que pareça, a Silpha defende o ataque e faz algo ainda mais chocante, percebendo que ele estava trapaceando. Ela derrota o Lloyd e ressalta que a diferença em seu alcance era muito perceptível. Ele usou a levitação para compensar a diferença de altura, e até fez crescer sua espada de madeira. A raiva dela então se transforma em admiração, ao perceber que ele pode usar os dois feitiços ao mesmo tempo, algo que até mesmo os magos da corte acham muito difícil, mas na verdade o Lloyd estava usando 4 feitiços ao mesmo tempo. Após isso, o Lloyd é forçado a tomar um banho, embora tudo que ele queira fazer seja ler. As criadas o alertam para não passar muito tempo na biblioteca, pois um demônio que habitava por ali poderia devorá-lo. Há muito tempo essa biblioteca foi quase destruída, e após o sacrifício de inúmeros magos, o demônio por trás do ataque foi selado em um livro. Seu nome é Grimoire. A Silpha tem certeza de que o Lloyd não teria medo de algo assim, mas ele finge que tá tremendo de medo. Na verdade, o Lloyd tá apenas animado para encontrar essa biblioteca proibida. Naquela noite, ele usa a magia de vento para refletir a luz ao seu redor e se torna invisível. Um guarda fala ao outro para ficar atento, pois há magia na biblioteca proibida que pode abalar todo o reino, sem mencionar esse demônio que tá selado lá também. Tudo isso parece perfeito pro Lloyd, que assim como a Lara Croft adora uma boa aventura. Então ele entra no porão. Os guardas que não são dos mais espertos têm certeza de que ninguém pode passar por ali, mas mesmo que alguém conseguisse, 10 magos lançaram seus feitiços mais poderosos para criar uma barreira de selamento inquebrável logo na entrada do porão. Mas isso aí não é nada pro Lloyd, que simplesmente rompe a barreira sem esforço nenhum. Entrando lá dentro, ele fica maravilhado com a biblioteca proibida. Dando uma olhada nos livros, ele logo percebe que o Grimoire se revelou quase que imediatamente. O Lloyd se apresenta e o Grimoire pergunta se ele poderia ser gentil o suficiente para quebrar o selo. O selo já tá se desgastando por conta do tempo, então é só questão de quando ele vai se romper. O Grimoire tenta seduzir o Lloyd, oferecendo uma quantidade infinita de ouro, mas fica chocado ao perceber que o Lloyd notou que ele estava só em uma ilusão barata. Mais surpreso ainda, o Grimoire vê que o Lloyd está completamente calmo. O Lloyd explica que esse reino é onde ele estuda magia, então ele não vai deixar com que um demônio perigoso destrua ele. O Grimoire tenta se defender, falando que não guarda rancor das pessoas atualmente, mas o Lloyd não cai nessa. Então o Grimoire faz outra proposta. Ele ensina magias antigas pro Lloyd, feitiços que estão perdidos há século. E agora sim ele conseguiu chamar a atenção do nosso garotão. O Grimoire percebe que o Lloyd tem muito talento, o que faz com que o Lloyd se lembre do seu passado, quando lhe disseram que a magia nunca sorriria para ele. E agora, com o corpo nobre, Lloyd declara que finalmente pode explorar todo o potencial da magia. Mas o Grimoire estranha o jeito com que ele fala de si mesmo. Sem hesitar, o Lloyd levanta o selo e se prepara para aprender magia antiga. Mas o Grimoire, sendo um safado e trapaceiro do jeito que é, simplesmente ataca ele com um feitiço absurdamente poderoso e debocha da cara do Lloyd, perguntando se essa foi uma lição suficiente para ele. Achando que acabou pro Lloyd, o Grimoire começa a pensar o seu próximo passo, mas para sua surpresa o Lloyd ainda tá vivo e mais do que isso, o Lloyd tá encantado com essa magia e torce para que o Grimoire lhe mostre mais. Furioso, o Grimoire continua atacando, mas nada consegue atravessar a barreira mágica do Lloyd. Enquanto o Grimoire perde a cabeça de raiva, o Lloyd tá super calmo, analisando todos os ataques. Ele simplesmente não consegue se conter e decide sentir a magia na própria pele, mesmo correndo o risco de morrer de novo. O Grimoire fica em choque ao ver que o Lloyd deixa a magia envolver todo o seu dedo. Isso é incrivelmente doloroso, mas Lloyd é obcecado pela magia e ainda consegue admirar sua beleza mesmo sentindo tanta dor. Ele até pede mais e o Grimoire fica com ainda mais raiva, decidindo invocar um feitiço ainda mais devastador. Dessa vez o Grimoire tá sério e decide usar uma técnica especial, sincronizando 2 encantamentos ao mesmo tempo, algo que normalmente é impossível. Só que um demônio como ele tem 2 bocas e consegue fazer isso. Ele grita até perder a cabeça e libera seu ataque mais poderoso, mas o Lloyd continua ali, só analisando a magia. O Grimoire fica desesperado ao ver que nem sua técnica suprema conseguiu sequer arranhar a barreira mágica do Lloyd. Enquanto isso, o Lloyd apenas admira o esforço que ele deve ter feito para se tornar tão poderoso. O Grimoire decide fugir desse garoto maluco, mas fica surpreso ao ver que o Lloyd colocou outra barreira. Grimoire supõe que ele tenha criado para impedi-lo de fugir, mas Lloyd revela que cometeu um erro há muito tempo, por isso decidiu ser mais cauteloso em relação a tudo que tá por vir. O Grimoire se prepara para atacar novamente, mas o Lloyd já terminou de analisar os seus ataques. O Lloyd então ativa um feitiço poderoso que exige que Grimoire mostre tudo o que ele é capaz de fazer na defesa. O Lloyd lança um
ataque de fogo maciço, e o Grimory fica boca aberta, se perguntando de onde vem toda essa mana, mas aí já é tarde demais, pois o ataque do Lloyd frita completamente o demônio. É até irônico um demônio morrendo pras chamas. O Lloyd então ressalta que não bloqueou o ataque, mas o Grimory apenas se pergunta quem é esse garoto maluco e poderoso. O Grimory então testemunha quando o Lloyd restaura toda a sala depois dela ter sido destruída. Ele fala que nunca havia encontrado um mago tão poderoso antes, por isso começou a chamar o garoto de Mestre Lloyd. O Lloyd fica surpreso ao ver que o Grimory sobreviveu ao seu ataque, o que deixa esse pequeno psicopata bem curioso para saber o quanto o Grimory vai ser capaz de sobreviver. O Grimory não quer sentir a dor interminável pela qual passaria enquanto o Lloyd o testava, então ele se compromete com o garoto. Ele se oferece servir como seu familiar e o Lloyd concorda. Para não ser descoberto, o Lloyd pede para que o Grimory se transforme em um animal menor, e o Grimory se transforma no animal mais fofo que pode, mas ele pensa no que realmente está fazendo. Ele tá basicamente usando dessa aparência fofa na esperança que o Lloyd abaixe a guarda para que ele possa pegá-lo de surpresa. O Lloyd fala ao demônio para entrar no seu bolso e o Grimory pensa em como essa decisão é estúpida, mas para ele é muito bom, já que ao chegar tão perto do Lloyd, o Grimory tem certeza que vai poder controlar sua mente e assumir o controle do seu corpo. O Grimory se esconde na capa do Lloyd, mas fica atordoado quando sente a mana do Lloyd. Grimory não consegue entender como ela pode ser tão densa, e percebe que talvez ele nunca vá ser capaz de controlar um dedo desse monstro. Grimory não acredita que o Lloyd seja humano e treme de medo. O Lloyd pergunta se o Grimory tá com frio, já que ele tá se tremendo todo. E o Grimory fala pro Lloyd que ele pode chamá-lo de Grim. Ele pensa consigo mesmo que vai ser obediente por enquanto. O Lloyd sai correndo feliz para começar a ler. E algum tempo depois vemos o nobre se preparando pro seu dia e percorrendo a mansão. Na biblioteca, o Grim avisa o Lloyd que alguém tá se aproximando. O Lloyd fala para ele se esconder e ficamos sabendo que esse nobre é o Albert. Albert então faz uma demonstração de seu poder e surpreende a todos quando consegue acertar um alvo perfeitamente com sua magia. Albert é o segundo príncipe do reino de Salem. Ele se destaca em tudo. Todos acreditam que ele vai ser o escolhido para ser o próximo rei. O Albert tem permissão para acessar instalações como essa e às vezes ele convida o Lloyd para ir junto. O Lloyd não é capaz de usar muito sua magia no castelo, então ele aprecia quando o Albert o convida para um campo de tiro. O Lloyd é o próximo a fazer uma demonstração, mas como ele não tá muito interessado no trono, ele não precisa impressionar ninguém. Além disso, se ele mostrasse seu verdadeiro poder, seria forçado a se envolver na luta pelo poder entre os príncipes. O Lloyd não gosta dessa ideia, pois tudo que ele quer é pesquisar sua feitiçaria em paz. O Green se pergunta o que o Lloyd vai fazer em relação à demonstração, e o Lloyd explica que ele simplesmente vai fazer uma curva nas suas bolas de fogo para que elas passem de raspão nos alvos. O Lloyd fala isso de forma tão simples, mas o Green acha que isso requer ainda mais habilidade do que apenas acertar os alvos. Os espectadores ficam desapontados, mas o Green pensa em como eles deveriam ter percebido quão incrível é controlar a magia com tanta precisão. O Lloyd, que adora a magia, não dá a mínima para a opinião deles e só pensa em como ele pode melhorar ainda mais sua técnica. O Albert parece saber de algo, mas não menciona nada e apenas diz pro Lloyd que pode ficar por enquanto, que ele vai fazer uma pausa. O Lloyd não poderia estar mais feliz, pois há muitas coisas que ele quer tentar. Ele quer começar testando o encantamento duplo que o Green fez, mas o Green fala pra ele que isso é impossível. Essa é uma habilidade exclusiva dos demônios, que podem formar bocas extras. No entanto, parece que o Lloyd já achou uma solução. Ele se surpreende quando sua ideia funciona, e o Green fica maluco e ressalta que nenhuma pessoa sã jamais tentaria incorporar um demônio dentro do próprio corpo. E bem, foi exatamente isso que o Lloyd fez, então ele fala pro Green pra tentar lançar uma bola de fogo infernal. O Green fala que isso é moleza pra um demônio do seu calibre, mas ele se apavora quando as coisas não saem muito bem como ele planejou. O Green fica desesperado e se pergunta o que é que o Lloyd fez. O Lloyd fala pra ele que foi apenas uma pilha de feitiço, que é uma técnica usada para compactar encantamento. Ao recitar vários encantamentos de uma vez só, o Lloyd consegue reduzir o tempo necessário para lançar um feitiço. Ele levou isso ao extremo, pois diz casualmente que estava recitando cerca de 100 feitiços em cada linha de encantamento. O Green então fica surpreso ao ver que o garoto fala isso como se não fosse nada demais. Mesmo sendo um demônio poderoso, ele só consegue empilhar 2 ou 3 linhas de uma vez. O Lloyd faz seu próximo teste e descobre que agora ele pode falar com 2 bocas. O Green entra em pânico, pois acha que o Lloyd vai recitar 2 feitiços avançados ao mesmo tempo, mas o Lloyd simplesmente o silencia. Imenso poder começa a fluir através dele e o Lloyd lança um feitiço de bola de fogo infernal e um de raio d'água. O pânico do Green atinge o mais alto nível quando ele percebe que o Lloyd estava tecendo 2 feitiços incrivelmente avançados juntos. A mana tá se intensificando a níveis absurdos e o Lloyd não poderia estar mais animado para ver que tipo de poder
poder o encantamento duplo traz. O Lloyd percebe que não pode liberar o poder no chão, então ele simplesmente o envia para o céu. Isso resulta em uma demonstração de poder que pode ser vista de longe no castelo. Alguns criados falam pro Albert para ele não gastar o seu tempo com Lloyd, já que o Lloyd é apenas uma criança e, segundo eles, não é muito bom em magia. O Albert então fala para eles que eles são cegos e revela que o Lloyd conseguiu acertar todos os alvos perfeitamente, exatamente no mesmo lugar e da mesma maneira. Ele fez isso de propósito, então o Albert chama o Lloyd de gênio. O Albert prevê que o Lloyd pode se tornar até um Grand Sage e espera que no futuro ele seja seu aliado. Os criados têm certeza de que ele conseguirá convencê-lo, mas Albert ressalta que ele só quer se dar bem com seu irmão mais novo. O Albert prevê que o Lloyd provavelmente já derrubou todos os alvos, mas os empregados mais uma vez duvidam da capacidade do Lloyd. Eles acham que derrubar os alvos tão rapidamente é impossível pro garoto, e um criado se pergunta por que tá tão escuro lá fora. E a gente vê o porquê quando o Green treme de medo depois de ver que Lloyd abriu um buraco na atmosfera. O Lloyd entra em pânico porque não quer que ninguém descubra, mas felizmente as coisas voltam ao normal. Esse foi um evento bem louco, então o aterrorizado Green mais uma vez pergunta quem diabos é Lloyd. No entanto, parece que o Lloyd tem um TDAH bem grave, pois ele já seguiu em frente. Agora ele tá mais interessado em uma nova história sobre aventureiros de alto escalão. Eles desbravam a masmorra de alta dificuldade e voltam com tesouros preciosos e itens mágicos. Isso parece bem divertido pro Lloyd, então ele decide ir pra essa masmorra. O Green avisa pro Lloyd que ele vai causar um pânico em massa se descobrirem que ele foi embora, mas o Lloyd revela que tem uma solução. O Green fica confuso quando o Lloyd traz uma bolota. Sua confusão se transforma em espanto quando o Lloyd a utiliza para criar uma réplica perfeita de madeira de si mesmo. Na realidade, essa réplica é bastante complexa, pois o Lloyd deu nervos e outras coisas. Dessa forma, ela não se parece apenas com ele, mas também pode fazer movimentos simples por conta própria. Isso aqui é um nível de apelação de outro mundo, e ele fala que isso não é o suficiente, pois Lloyd ressalta que ele já teria feito isso antes, se tivesse certeza que funcionaria. Infelizmente não funciona, pois o verdadeiro problema é a Silpha. Uma olhada no passado mostra o quanto ela é obcecada pelo Lloyd, pois notou que ele ficou 1/4 de milímetro mais alto, e ele sabe que esse boneco que ele acabou de criar não é o suficiente para enganá-la, mas o Lloyd também tem uma nova solução para isso. Ele vai lá para fora e a gente vê que ele deixou o Green no controle da réplica, enquanto ainda consegue se comunicar com ele por meio da sua mão. As empregadas adoram como ele é bonito, mas o Green pensa em como o Lloyd é maluco. Ele transferiu a alma do Green para uma réplica e incorporou seu corpo sem alma na sua mão. O Lloyd deixa o resto pro Green e ele admira o quanto a réplica parece real. Logo ele percebe que o Lloyd não tá ali para impedi-lo e tem algumas ideias maliciosas em sua mente. Nesse momento o Lloyd fala que realmente gosta de ter o Green como seu familiar, e isso faz chorar. O Lloyd pergunta se tem alguma coisa de errado, mas o Green apenas diz para ele se apressar e terminar a masmorra. O Lloyd percebe que não sabe onde encontrar uma masmorra, e o Green nota que alguém parece estar sendo atacado nas proximidades, mas esse não é o caso, pois a garota, aparentemente indefesa, se volta contra seus perseguidores e os destrói completamente. Ela demonstra suas habilidades incríveis de luta, e o Green aponta que ela deve ser um artista marcial. O Lloyd já leu sobre essa técnica de respiração que ela tá usando. Ela permite que a pessoa coloque uma energia chamada Ki em seu corpo, concedendo a ela uma força extrema. A garota, de alguma forma, é capaz de identificá-los, mas o Lloyd não se importa, pois quer aprender mais sobre sua técnica. No entanto, ele começa a entrar em pânico quando o Green fala pra ele que ela pode reconhecê-lo como o sétimo príncipe. O silêncio de Lloyd faz com que a menina pense que ele é um inimigo, então os rapazes entram em pânico quando ela começa a se aproximar deles. Felizmente, o Lloyd consegue mudar sua aparência bem a tempo e se apresenta como Roberto. O Lloyd usou um feitiço que permite que ele se transforme em alguém que ele já viu antes. Ele usou o encantamento de duelo recém-aprendido para combinar a sua aparência com a de seu irmão, Albert, e criar um visual bem original. A garota se apresenta como tal, e o Lloyd se preocupa com a possibilidade dela suspeitar de algo, já que não tá se virando. Acontece que a Tal, na verdade, tá em pânico, porque acha que o Roberto é um gostosão. A Tal passou todos os 18 anos da sua vida treinando, ela acabou fugindo do dojo e se tornou uma aventureira em busca de romance. Infelizmente para ela, isso não deu muito certo, já que a maioria dos rapazes preferem sacerdotisas frágeis. Mas a sua hora finalmente chegou, então ela promete fazer o Robert seu namorado. Ela parece bem ocupada, então Lloyd decide não convidá-la para desbravar a masmorra com ele, mas ela aproveita a chance. Quando eles entram na masmorra, a Tal tá bem ansiosa para mostrar a ele suas habilidades de luta, mas o nosso garotão Lloyd tá muito ocupado, obcecado com algumas pedras brilhantes. Ela fica impressionada quanto Lloyd sabe sobre sua técnica de respiração e explica que o aprendizado sobre o Ki começa e termina com a respiração. A respiração
respiração adequada preenche todo o corpo com Ki e permite que uma pessoa libere ondas de força sobre-humanas. O problema é que é preciso muito treinamento para começar a sentir o Ki em seu corpo, por isso a Tal fala pro Robert para que ele dedique seu tempo a encontrar o Ki para o coração dela. O Lloyd ignora completamente a piada sem graça e choca a Tal quando ele consegue usar uma técnica de respiração. Ele fala que ele apenas copiou, mas ela avisa que se ele não tiver acostumado, vai sentir como se os pulmões estivessem queimando. No entanto, o Lloyd, louco do jeito que é, continua fazendo a técnica. Ele se surpreende quando consegue sentir a energia dentro de si e fica bem animado quando percebe que vai poder aplicar esse poder na feitiçaria. A Tal decide que o ajudará a aprender sobre o Ki e o instrui a não interromper a técnica de respiração até que eles saiam da masmorra. Em casa, o Green acha que o Lloyd é louco por ter uma vida tão confortável, mas mesmo assim não se importar com isso. Tudo que interessa pra ele é aprender mais sobre feitiçaria, e as coisas parecem que estão indo muito bem pro Green, mas aí ele fica com medo, já que a Sylpha aparece. De volta à masmorra, a Tal mostra pro Robert uma explosão de Ki e usa pra derrotar um chefe da masmorra. Eles são recompensados com um baú, mas Tal explica que uma masmorra que não cresceu muito não vai ter nenhum saque muito bom. Quando eles olham pro baú, a Tal fica meio surpresa quando vê que o Robert já aprendeu sua técnica de respiração em um curto período de tempo. A Tal percebe que tirou a sorte grande. Se ela conseguir fazer com que o Robert tenha um caso com uma professora estudante, seu zelador não vai ter outra escolha a não ser aceitá-lo como seu noivo. A Tal então vai abrir o baú, mas o Lloyd vai precisar resgatá-la, afinal era uma armadilha mortal. Um lixo emerge do baú e o Lloyd se pergunta se esse é o verdadeiro chefe da masmorra. A Tal age como se esse lixo não fosse grande coisa, então ela fala pro Roberto para sair da masmorra enquanto ela cuida dele, mas ele gostaria de vê-la lutar. Na verdade, a situação é bem pior do que a Tal tá fazendo parecer, então ela pede desculpa ao Roberto e o força a sair da masmorra. Ela reconhece que pode ter quebrado algum de seus ossos, mas isso é melhor do que ele perder a vida pro lixo. A Tal se esquiva dos ataques do lixo, mas pensa em como até mesmo os aventureiros de nível A não são páreos para ele. Ela não é idiota o suficiente achando que pode derrotá-lo, então ela decide apenas ganhar tempo suficiente pro Roberto escapar. Em outro lugar, o Lloyd ainda tá voando depois que a Tal o lançou, mas está desapontado pois havia muito mais que ele queria aprender. O Lloyd para e pergunta se deve voltar. Ele tá meio indeciso, já que não sabe por que a Tal mandou pra fora da masmorra, então pede conselho ao Green. O Green não tá respondendo, mas quando responde, fala pro Lloyd voltar pra casa rápido pra salvá-lo. De volta à luta, as coisas não estão muito boas pra Tal, pois ela percebe que sua vida tá prestes a se esvair. Ela tenta se afastar, mas fica chocada quando o Lich começa a falar. Ele explica que come as almas dos aventureiros pra obter sua sabedoria e habilidade. Ele determina então que não vale a pena devorar a Tal, já que sua técnica de Ki se resume a magia de baixo nível. No entanto, ele tá interessado no Lloyd, por causa da rapidez com que ele reagiu à armadilha. A Tal então ressalta que o Lich e o Roberto não são nada parecidos. A maioria das pessoas trata as técnicas de Ki como perda de tempo, mas o Roberto falou que ficou impressionado com elas. O Lich não tá nem aí, então a Tal o ataca. Uma barreira protege o Lich, mas ela ataca ele sem descanso, enquanto explica que treinou muito para usar suas técnicas de Ki desde os 5 anos de idade. A Tal realmente mostra o quanto ela tá irritada ao dizer que passou todo o tempo treinando e nunca teve tempo para encontrar um namorado. Após vários e vários golpes, ela termina com o último golpe devastador, e ela fala que toda sua frustração é o motivo pelo qual não se deve mexer com ela. A Tal usou muito do seu Ki e não consegue mais se mover nem um centímetro, então as coisas ficaram meio ruins para ela, e o Lich revela que ainda tá vivo. A Tal usou uma explosão de Ki com potência total para destruir a barreira, mas o Lich revela que isso foi lamentável. A extensão total do poder dela é mais fraca do que a magia de um único dedo dele. O Lich ainda insulta mais ela, falando que ela desperdiçou sua vida inteira com todo esse treinamento inútil. Ele então usa o feitiço para esmagá-la com um fragmento mágico, mas o Lich fica chocado ao ver que o Lloyd apareceu para resgatá-la. O Lloyd fala que agora vai assumir o controle, mas que não tem muito tempo, portanto vai ter que encerrar a luta rapidamente. A Tal não tem ideia do que tá acontecendo quando pergunta ao Roberto o que é que ele tá fazendo ali, mas vê que ele tá muito sério. O Lloyd voa instantaneamente para trás do Lich e a Tal fica chocada ao vê-lo usar sua técnica de respiração. O Lich também fica surpreso, mas é porque o Lloyd usou um feitiço de classe aérea chamado Full Sprint, que deveria ser impossível de ser feito sem um encantamento. O Lich o ataca, mas não acredita na força da barreira do Lloyd. O Lloyd nem parece interessado nesse monstro, pois está apenas se concentrando em aperfeiçoar a combinação de Ki e Mana, que ele ainda não conseguiu, mas se lembra de como a Tal lhe disse para se concentrar. O Lloyd então inspira ainda mais ar em seus pulmões, enquanto se concentra e acelera o feitiço Corrida Total. O Lich acha que o Lloyd está tentando fugir e o ataca, mas na verdade o Lloyd está apenas
apenas respirando mais ar. Sua barreira tá atrapalhando, então o Lloyd vai lá e se livra dela, mas o Leash acha que conseguiu destruir. Esse Leash burrinho acha que tá em vantagem, então dá o golpe final, mas Lloyd se esquiva de tudo. A Tal fica chocada ao perceber que o ataque do Leash não rompeu a barreira. O próprio Roberto fez isso para que ele pudesse puxar ainda mais ar e usar uma técnica de Ki ainda mais poderosa. Ele continua se esquivando dos ataques enquanto molda o seu Ki e mana. Ele choca a todos que estão assistindo quando usa seu novo poder, mas ainda não está satisfeito. Então ele faz um pequeno ajuste e ri como um louco, enquanto desfere uma enxurrada de ataques contra o Leash. O psicopata ainda exige que o Leash não desista, porque ele está se divertindo muito e ainda quer testar muitas outras coisas. O Leash, por sua vez, parece que fica muito confuso, já que ele tinha certeza que o Lloyd era apenas um mago, mas o garoto não está usando nenhum encantamento. Mesmo assim, suas técnicas simples de Ki estão conseguindo se equiparar à feitiçaria do Leash. O Leash começa a sofrer danos e percebe que as técnicas do Lloyd estão realmente o dominando. O Lloyd então refina ainda mais seus ataques e o Leash se prepara para se defender com a barreira, mas não adianta, o ataque atravessa a barreira e o próprio corpo do Leash. Enquanto isso, a Tal assiste em choque, enquanto o Lloyd declara que finalmente conseguiu descobrir algo. Após isso, a Tal fica meio desapontada, já que tudo que conseguiram em troca de tanto esforço foi uma adaga velha. Já o Lloyd, ao analisar melhor, percebe que essa adaga foi banhada em mana, mas mesmo assim, a Tal ainda acha que não vale muito. Então ela decide deixar a adaga com o Lloyd. Nesse momento, ele se assusta quando o show começa a desmoronar, mas a Tal explica que isso é normal. As masmorras entram em colapso após o chefe ser derrotado. O Lloyd fica surpreso e compara essa situação com a técnica de sobrevivência dos largatos, que sacrificam sua cauda para sobreviver. Ele percebe que as masmorras ficam dormentes no solo, até que o item mágico seja deixado lá. A masmorra absorve esse item e aos poucos constrói uma nova estrutura ao redor dele. Ele também observa que a masmorra coleta os itens dos aventureiros, que não conseguiram sobreviver, e quando percebe que vai ser destruída, ela entrega um desses itens como suborno para garantir sua sobrevivência. O Lloyd acha tudo isso incrivelmente fascinante, mas o tempo tá se esgotando. Rapidamente, ele consegue puxar um baú do chão e junto com a Tal, ele escapa momentos antes do colapso total da masmorra. O Lloyd fica maravilhado ao ver a masmorra finalmente fechada, pois ela agora vai ganhar força no subsolo, até que possa se tornar ativa novamente. A Tal reconhece que o Roberto é um mago incrível, mas não entende por que ele escolheu usar uma técnica de Ki no final da luta. Curiosa, a Tal pergunta se foi para ajudar ela, já que o Leash estava zombando dele. E para sua infelicidade e a nossa, o Lloyd revela que usou a técnica apenas porque queria se divertir, mas nesse momento o Lloyd se prepara para ir embora, pois se lembra que precisa voltar para casa. Enquanto isso, ela fica pensando em como a técnica de Ki que o Lloyd usou é tão avançada que nem mesmo ela conseguiu reproduzi-la. Determinada, ela declara que vai treinar muito mais para se tornar ainda mais forte para a próxima vez que eles se encontrarem. O Lloyd, ao sair, fala que também vai treinar bastante, então a Tal decide que vai se tornar alguém que possa ser capaz de chamar a atenção do Lloyd, mas nesse momento, ela percebe que não tem mais nenhuma forma de entrar em contato com ele, só que aí já é tarde demais. O Lloyd já meteu o pé e chegou em casa, e fica chocado ao ver o Green em péssimo estado. A Silpha havia levado o falso Lloyd para um treinamento, mas ficou assustado quão fraco ele era e prometeu torná-lo forte novamente. Agora, o Green chora porque não teve chance de passar pelo treinamento. O Green também fica desapontado ao descobrir que o Lloyd passou tanto tempo fora para apenas conseguir uma espada de qualidade duvidosa, mas o Lloyd fala que na realidade ela é um grande tesouro. Ele bota a espada na água quente e raspa a superfície para revelar que ela foi tratada com essência de mana. Ele explica que essa essência de mana é extremamente difícil de obter e que os feitiços de encantamento também são bem complexos. A essência de mana é usada para escrever fórmulas mágicas em armas, tornando elas mais fortes. No entanto, se o encantamento falhar, tanto a essência quanto a arma são completamente quebradas. Como a essência de mana é muito rara, o Lloyd decide analisar as que ele tem para tentar recriar elas. Ele usa um feitiço de purificação e descobre que os componentes da essência são óleo, prata e algo chamado amatide. Essa amatide é um pó extraído do núcleo de monstros, tornando-se um material extremamente raro, mas eles podem conseguir um pouco da amatide que estava lá no baú da masmorra. E agora só vai ficar faltando o óleo e a prata. O pai do Lloyd dá algumas moedas de prata, se perguntando o que ele vai comprar com elas. Logo em seguida, o Lloyd e o Green vão para o seu esconderijo, onde derrete a prata. Após isso, o Lloyd propõe uma aposta para Silpha. Se ele conseguir acertá-la, ela vai dar um pouco de óleo para ele. O Lloyd tenta enganar a Silpha com um pouco de magia e se prepara para vencer a aposta, mas no último instante ele perde o rastro dela e a Silpha aparece e ganha a luta. Mesmo assim, ela gentilmente dá a ele o óleo, pois está feliz que ele não está tão fraco quanto no outro dia. Green estava espionando tudo e se sente muito insultado. Afinal, ele percebe que é ele que a Silpha está chamando de fraco.
fraco. Ele pensa que mesmo sem usar magia, ela não deveria ter conseguido vencê-lo. Então ele pergunta que tipo de empregada ela é. A Silpha observa o Lloyd e admira o quão impressionante ele é, mesmo tendo apenas 10 anos de idade. Ele é incrível tanto na espada quanto na magia, então ela imagina que ele pode se tornar um grande comandante dos Cavaleiros do Futuro. Mas Lloyd apenas agradece o óleo e ela se pergunta o que ele pretende cozinhar com aquilo. O Lloyd e o Green voltam ao esconderijo para adicionar o óleo à mistura e terminaram de fazer a essência de mana. Em seguida, ele pede ao Albert algumas armas para testar sua magia de aprimoramento. O Albert acha adorável o quanto o Lloyd gosta de magia e pergunta às suas tropas qual deles quer que seu adorável irmãozinho fortaleça sua arma. Todos oferecem sua espada com entusiasmo, mas é só porque o Albert praticamente ordenou. Na verdade, eles não estão muito animados não, pois o encantamento é tão difícil e raramente dá certo. E pior ainda, o Lloyd tem apenas 10 anos, então eles acham que ele vai acabar quebrando todas as armas. O Green ouve o quanto eles estão duvidando do Lloyd, fica furioso. Ele decide ajudar o Lloyd e declara com raiva que vão encantar as armas e torná-las imbatíveis. O Lloyd então escreve um encantamento chamado Boost Power. O Lloyd age que nem um cientista maluco e o Green fica chocado quando ele aplica 3 camadas do feitiço. Esse garoto é um maníaco, preenchendo cada pequeno ponto que consegue encontrar com fórmulas de feitiço. E claro, a espada quebra, pois o aço não consegue suportar tantos feitiços. O Lloyd então percebe que encantar é difícil, mas o Green o incentiva a continuar. Após vários fracassos, ele finalmente pega o jeito, então retorna ao Albert com 50 das 120 espadas que recebeu. Ele se desculpa por ter quebrado 70 delas, mas na realidade ele pensa em como conseguiu encantar 80. Mas o problema é que ele tentou adicionar ainda mais feitiços a algumas delas e acabou destruindo. O Alberto fica incrédulo, já que até mesmo encantadores de primeira linha têm uma taxa de sucesso de apenas 10%. Os soldados não acreditam que o Lloyd tenha encantado as espadas, eles acham que ele desistiu depois de estragar 70 e tá devolvendo as restantes apenas sem encantamento. Eles então decidem mentir e dizer que as espadas parecem mais afiadas, mas um deles se surpreende quando sua bainha é cortada ao meio. Eles não sabem como reagir, mas um Green, pequeno e irritado, se sente vingado. O Albert fica impressionado com as espadas mais poderosas e o Lloyd explica que estava esperando vê-los usar as armas em batalha. O momento então é perfeito, pois Albert revela que vão caçar monstros. Pouco tempo depois, o Lloyd acompanha o Albert e leva o Green. Eles chegam à floresta onde a caçada ocorre, mas o monstro não tá na floresta, e sim em um lago próximo. O Lloyd tá empolgadíssimo, não é sempre que pode sair do castelo, e ele vê que suas espadas encantadas vão entrar em ação. O Albert comenta que a Silpha nunca sai do lado do Lloyd, e ela o agradece por deixá-la acompanhá-los. O Albert então insinua que os sentimentos dela pelo Lloyd podem ser um pouco fortes demais, mas ela o silencia com uma ameaça. Nesse momento, eles são cercados por kobolds. Os soldados encaram isso como um aquecimento antes do verdadeiro monstro. O Lloyd finge que tá assustado, mas o Green sabe que ele já sentiu a ameaça há muito tempo. Uma das técnicas principais que a Tal lhe ensinou foi a detecção espectral, com a respiração do Ki. O Lloyd consegue sentir o ambiente ao seu redor o tempo todo. O Green percebe que o Lloyd sempre tem essa detecção ativa junto com a barreira. Surpreendê-lo é impossível, e o Green conclui que o Lloyd fica mais assustador a cada dia que passa. A luta então começa e todos ficam chocados com o quão afiadas as espadas estão. Elas não só cortam os monstros, mas também os equipamentos de aço como se fossem manteiga. Os soldados se assustam como crianças, segurando uma faca pela primeira vez. O Lloyd decide que seus encantamentos foram um sucesso, e o Albert concorda e diz que seu irmão prodige o encantamento. A Silpha concorda enquanto está sobre uma pilha de monstros mortos, mas o Lloyd ressalta que nem sequer encantou a espada dela. Nesse momento, o kobold tenta atacar o Lloyd, mas a Tal aparece do nada e o elimina. O Lloyd quase que fez besteira ao chamá-la como se ainda fosse o Roberto, mas segura a tempo. A Tal percebe que o Lloyd está usando técnicas de respiração de Ki, mas veio porque pensou que tinha sentido o Roberto. Olhando mais de perto, ela nota uma grande semelhança entre o Lloyd e o Roberto. Nesse momento, a Silpha elimina outro monstro. Ela elogia a Tal por sua ajuda, mas a alerta para não ser tão direta com o príncipe Lloyd. A Tal ressalta que pressentiu a chegada dos monstros, que as técnicas chaves não devem ser subestimadas. A tensão entre as duas aumenta, então Albert acalma elas e convida a Tal para se juntar a ele. Naquela noite, a Tal fica chocada ao saber que o Albert é um príncipe. O Albert também se parece com o Roberto, mas não tanto quanto o Lloyd, que ela tá procurando agora. O Lloyd se esconde por perto e percebe que a proeficiência da Tal com o Ki a tornou muito sensível a ela. Ele estava usando a detecção espectral e deve ter sido assim que ela o encontrou. O Lloyd decide se esconder em sua tenda, mas por algum motivo a Silpha estava lá se trocando. O Lloyd fala que não precisa que ela o proteja, mas a Silpha discorda, pois não gosta do fato da nova garota estar correndo
correndo atrás dele. A Tal se intromete entre eles e a Silpha a chama de idiota, enquanto a Tal chama a Silpha de empregada pervertida. As duas começam a discutir e o Lloyd aproveita o tempo para meter o pé dali. O Albert chama o Lloyd de assassino de mulheres e ressalta que a Silpha mudou muito desde que começou a cuidar dele. A Silpha vê muita maturidade no Lloyd, mas o Albert adverte que relacionamento com mulheres podem ser um pouco complicado. Nesse momento, as meninas percebem que os soldados estão observando elas perto demais. Elas nocauteiam todos e o Lloyd ouve a mensagem do Albert em alto e bom som. A Tal explica que foi contratada para limpar um antigo santuário, então a Silpha fala para ela se apressar. Elas quase começam a discutir novamente, mas o Albert interrompe e fala que a capacidade da Tal de sentir o perigo é muito útil. Ele gostaria que a Tal ficasse de vigia para eles durante a noite, mas a Tal fala que eles não precisarão de vigia, pois o monstro já chegou. O monstro é um lobo urso, então a Silpha fala pro Lloyd ficar atrás dela. O monstro começa a atacar e o Lloyd ressalta que os monstros lobo-ursos são incrivelmente rápidos para o tamanho que eles têm. O Lloyd tenta falar com o Green, mas o pequenino tá distraído, pois parece reconhecer o santuário. A Tal consegue salvar alguns soldados, mas esse monstro é realmente bem forte. O Albert já tá farto e saca sua espada. Ele se desculpa com o lobo, mas explica que os moradores locais estão sofrendo por causa dele. O Albert usa sua espada enquanto recita um encantamento e libera um ataque incrivelmente poderoso que destrói o monstro. Todos estão surpresos com o fato dele ter eliminado o monstro com apenas um ataque, mas o Albert ressalta que seu ataque normalmente não é tão poderoso assim, que isso só foi possível graças ao encantamento que o Lloyd aplicou em sua espada. O Lloyd pensa em como ele adicionou um pouco mais à espada do Albert, mas o Green não tá nem prestando atenção. Ele tá extremamente preocupado e revela que há um demônio selado no santuário próximo. Nesse momento todos ficam chocados com o fato do lobo urso ainda ser capaz de se mover. Outros monstros aparecem do nada e uma voz começa a falar com o nosso grupo. Ele tá chateado por terem ferido um de seus servos. A voz se revela de dentro do lobo urso e se apresenta como o demônio Pazuzu. Ele jura que eles vão pagar com suas vidas e envia seus lacaios para atacar. É fácil cortar eles, mas o problema é que eles se curam instantaneamente. A Tal então resgata o Albert e determina que o demônio tá controlando todos os lacaios. O Lloyd se pergunta se esse demônio é conhecido do Green, mas não é. O Green explica que Pazuzu é capaz de transmutar sua mana para controlar os monstros. Isso faz com que os monstros pensem que ele é seu mestre, mas na realidade sua mana age apenas como cordas para controlá-los como marionete. Ele também pode fornecer mana por meio dessas cordas, razão pela qual os monstros conseguem se regenerar tão rápido. O Green declara seriamente que as coisas vão ficar feias e que Pazuzu não vai ser fácil de derrotar. No entanto, o Lloyd não se importa e só quer que o Green ensine a ele a transmutação de mana. A Silpha deseja que a Tal se apresse e faça alguma coisa, mas Tal ressalta que a Silpha também não tá fazendo nada. O Green fala pro Lloyd que esse não é o melhor momento para tentar aprender algo, já que os outros estão realmente lutando por suas vidas, mas o Lloyd tem certeza de que eles vão ficar bem e insiste para que o Green o ensine. Enquanto o Pazuzu observa a luta, ele comenta que embora seus oponentes tenham habilidade, a maioria deles só tá sobrevivendo por causa das armas. Ele então começa a insultar o Lloyd, falando que ele fugiu como um bebê assustado. A Silpha claramente não gosta do que ele tá falando, então o Pazuzu provoca ainda mais, falando que deve ser muito trabalhoso para ela cuidar de um patético desperdício de carne como o Lloyd. Aqui o demônio pegou pesado, hein? E isso claramente leva a Silpha ao limite e a Tal fica aterrorizada ao perceber a mudança nela. Silpha se desculpa ao lado do Lloyd, mas ele não se importa, pois ainda tá focado em aprender. Pazuzu continua falando mal, mas Silpha começa a revidar. Ela fala que todos os lacaios dele cheiram muito mal e que a única coisa pior é o hálito do próprio Pazuzu. Ela decide que ele tá interferindo no ar fresco do Lloyd e por isso precisa acabar com ele. A Silpha desembainha casualmente sua espada, mas o Pazuzu explica que eles não têm chance de sair vivo. E como ele tá fornecendo mana, os monstros continuarão a se regenerar infinitamente. Demônios não têm escassez de mana, então ele também não vai ficar sem. Pazuzu acha que a Silpha vai chorar, mas ela responde que o hálito dele tá incomodando muito ela. Nesse momento, Albert fica preocupado quando o demônio ataca a Silpha, mas ela tá mais do que bem, pois consegue cortar todos os pés do demônio. Ela sugere que Pazuzu abandone o lobo urso que tá controlando, avisando que se ele não fizer, sua derrota vai ser ainda mais rápida. Nesse momento, todos percebem que os lacaios pararam de se mover, que estão se curando bem mais devagar. Isso acontece porque o Pazuzu tá concentrado em regenerar seu próprio corpo no lobo urso. Eles podem ter uma chance de vitória sempre que ele fizer isso. Então Albert fala pra Silpha continuar atacando. Ela se prepara para fazer isso, mas Pazuzu acha que eles são apenas idiotas. Enquanto isso, o Green termina sua explicação pro Lloyd. Ele comenta que Pazuzu deve ter um grande
grande talento para transmutação de mana, já que isso não é algo fácil de se fazer, mesmo para um demônio bem poderoso como ele. O Green tenta fazer uma demonstração sobre o controle de mana e explica que um bom ponto de partida é adicionar cor a ela. Após isso vem a modelagem e a adição de aromas. O Green até se esforça, mas fica chocado quando o Lloyd revela que já moldou sua mana em uma forma de flor e até adicionou aroma. O Green não consegue acreditar que o Lloyd já conseguiu fazer isso de uma forma tão perfeita, e os dois aproveitam um momento para apreciar o cheiro. Enquanto isso, Pazuzu tá extremamente frustrado porque a Silpha tá dando uma surra nele. Ele não entende como ela não deixa nenhuma abertura e se pergunta como alguém como ela pode ser uma simples babá. A Silpha pega emprestado uma das espadas de um dos soldados e a admira porque foi encantada pelo Lloyd. A obsessão da Silpha pelo Lloyd faz com que o Pazuzu se interesse por ele, então ele declara que quer dissecá-lo. O demônio exibe sua imensa velocidade, mas continua insultando o Lloyd, o que deixa a Silpha ainda mais furiosa. O demônio a envolve e zomba dela, chamando ela de humana estúpida, já que caiu em sua provocação. No entanto, ele fica completamente travado ao perceber que a Silpha ainda tá viva, e num golpe certeiro ela corta o corpo do lobo-urso ao meio. Ela declara que essa é a arte da lâmina dupla de sua família, e segue com outra chamada Diving Sparrow. Isso corta a cabeça do monstro, então Pazuzu tenta dizer a ela que ela é apenas uma empregada. Infelizmente para ele isso não é verdade, então a Silpha usa outra arte para destruir completamente o lobo e expor o demônio. Todos ficam absolutamente em choque com o poder dela, e o Lloyd percebe que é assim que a Silpha fica quando tá falando sério. Ele a admira e memoriza esse momento, moldando sua mana nela. A Silpha fica enojada com a ideia do demônio tentar ferir o Lloyd, então ela declara que a única coisa que ele vai poder tocar é sua lâmina. A Silpha diz pro demônio para fazer as pazes, mas ela fica chocada quando ele começa a fazer alguma coisa. Os outros acabam com os lacaios, mas o Albert sabe que isso ainda não acabou. Nesse momento todos entram em colapso por causa do miasma do demônio, inclusive a Silpha. Pazuzu fica furioso, pois está construindo essas marionetes há mais de um século. Ele culpa a Silpha por arruinar todo o seu plano e seu ataque a joga no rio. O Albert quer ajudá-la, mas suas forças estão se esgotando. Pazuzu revela que esse é o miasma da dominação e todos que inalam ele caem em suas garras. A Silpha fala que é por isso que tem um cheiro tão ruim, então Pazuzu fica irritado por ela nunca parar com os insultos. Seu ataque é destinado a Silpha e é bloqueado pela Tal. A Silpha tenta falar que tá bem, mas claramente não é verdade. A Silpha tenta se manter corajosa e dizer a Tal pra correr, mas ela tá muito machucada e acaba desmaiando. Na verdade, o Pazuzu tá muito impressionado com ela, já que ela tomou mais miasma do que qualquer outra pessoa, e mesmo assim foi capaz de desafiá-lo ferozmente. Até mesmo os monstros que ele controlava caíram em seu poder em menos de 30 segundos. O demônio, porém, tá mais intrigado com o fato da Tal não estar sob seu controle. A Tal o empurra pra trás, mas ele acaba capturando ela. O Pazuzu supõe que ela talvez esteja usando algum tipo de respiração para resistir ao seu miasma, e ele acertou na mosca, mas as coisas ficam ruins pra Tal quando sua respiração é interrompida. Ele ressalta que ela poderia ter simplesmente fugido, mas esquisitão supõe que ela ficou porque queria se tornar sua escrava. A Tal afasta o demônio novamente e fala pra ele que tá esperando por um bonitão. Ela não tá brincando, então dessa vez ela usa um ataque incrivelmente poderoso. Ela percebe que se esquentou um pouco demais e usa um grande movimento. A Tal tenta se concentrar para estabilizar a respiração antes do demônio contra-ataque, mas ela tem problemas ainda piores, pois é atacada por uma das suas marionetes. Ela fica chocada ao ver que eles já se regeneraram e o demônio se pergunta quem é o bonitão que ela tá falando. O Pazuzu se cansa de toda a conversa, então usa seu miasma de dominação na potência máxima. Ele acha que ela certamente vai estar sob seu controle agora, mas a Tal acabou de perceber algo. O bonitão de que ela estava falando tá muito mais perto do que ela pensava. Ela ainda pode senti-lo através de todo o miasma de Pazuzu, e isso é o que dá a ela esperança. Pazuzu não tem ideia do que ela tá falando, então Tal revela que o cara mais bonitão tá vindo para destruí-lo. Infelizmente para ela, seu tempo acabou e o monstro fantoche a devora. Pazuzu então volta sua atenção para Silpha, pois ela seria uma ótima adição para seus lacaios. Ele sabe que vai ser difícil colocá-la sob seu controle, mas a força dela justifica o custo. O Pazuzu planeja usar toneladas de miasma nela, e o Lloyd percebe que deve ter sido assim que ele conseguiu controlar os lobisomens. Ele tá satisfeito, já que revelou que matou os pais deles e usou o miasma para substituí-los na mente dos filhotes. O Pazuzu se elogia ao declarar que ninguém pode desafiar o seu domínio, e o Lloyd fala calmamente que ele é terrível. Então Pazuzu fica chocado quando finalmente percebe que o Lloyd é capaz de alguma forma se mover entre seus miasmas. Ele exige saber como isso é possível, mas o Lloyd nem sequer sabe. O fato dele ainda não saber é ainda mais chocante, mas
mas o Pazuzu fica incrédulo novamente quando percebe que o Green é um demônio. Ele não consegue entender porque um demônio estaria protegendo o humano e o Pazuzu insulta o Green por ele ser tão bonito. O Pazuzu chama o Green de vergonha para a humanidade demoníaca, mas o Green ainda tenta dar alguns conselhos para ele, como um companheiro demônio. No entanto, Green se detém, pois todos os insultos só o fazem querer ver o Pazuzu ser despedaçado. Ele então envia seus demônios aterrorizantes para atacar, mas o Lloyd está apenas empolgado em testar sua recém-aprendida habilidade, a transmutação de mana. No entanto, como tem muitos monstros, o Green fala pro Lloyd que ele vai ter que gastar uma boa quantidade da sua mana. Mal sabe ele que esse moleque tem mana praticamente infinita, então o Lloyd decide qual é a quantidade certa, e o Green fica surpreso, pois sempre teve dificuldade em ajustar sua própria produção de mana. O Lloyd visualiza algo gentil e caloroso, então o Pazuzu fica chocado quando o Lloyd facilmente tira sua influência sobre os lobisomens. O Green chama todos eles de covarde, mas o Lloyd ressalta que ele também pode ter caído sobre a influência de sua mana. O Lloyd faz com que um dos lobisomens cuspa tal, e ele fica feliz ao ver que ela tá bem. O Pazuzu ainda tá incrédulo com a forma como o Lloyd conseguiu converter toda sua mana em um campo de flores em um instante. Ele supõe que o Lloyd deve ser algum tipo de feiticeiro incrível. O Pazuzu tenta controlar seus servos novamente, mas o Green fala que é tarde demais. Os lobisomens já se lembraram de seu orgulho como monstros e do fato de Pazuzu ter eliminado seus pais. Os lobisomens furiosos atacam Pazuzu e o Lloyd fica impressionado ao ver como eles atacam em grupo. Eles são extremamente poderosos dessa forma e marionetes nunca poderiam recriar esse tipo de ataque. Pazuzu mostra que ainda é um demônio poderoso e pune os lobisomens que o atacaram. Ele não se arrepende de ter eliminado os pais dele e os insulta, chamando eles de vira-latas sarnento. Pazuzu tá muito irritado agora e fala que isso acontece quando alguém tenta desafiá-lo. Ele explica que não importa que tipo de feitiço o Lloyd use, eles serão ineficazes contra um demônio. O Lloyd se lembra de que o Green disse a mesma coisa, e ele disse que os demônios não podem ser eliminados por magia, então Green explica que isso nunca aconteceu antes. O Pazuzu então declara que vai mostrar pra ele seu verdadeiro poder, agora que ele não está mais fornecendo mana aos seus lacaios. O Lloyd nem sequer dá ouvido, pois agora está fascinado com o motivo pelo qual magia não consegue eliminar demônios. Ele supõe que os demônios são muito difíceis de ser eliminados completamente, mas só deixa esse garoto maluquinho ainda mais animado para descobrir o que é necessário para conseguir tal feito. Pazuzu então fica absolutamente horrorizado com o poder sombrio que emana do corpo do Lloyd, e o Green aponta que é por isso que a mana do Pazuzu nunca teve efeito sobre o Lloyd. O Lloyd decidiu um dia que ia esconder seu poder para evitar a atenção indesejada, e mantê-lo contido todo esse tempo é realmente muito trabalhoso. Green explica a Pazuzu que sua mana nunca seria suficiente para sequer tocar no Lloyd. Pazuzu e o Green são demônios, mas não há nada que eles possam fazer com sua mana que se compare ao poder do Lloyd. Esse garoto é um pouco psicopata, como sempre, e está muito feliz por ter um demônio para testar todos os feitiços que ele queira experimentar, já que supostamente os demônios não podem ser eliminados por magia, então o Lloyd pode soltar sem nenhuma restrição. Pazuzu treme de medo e só consegue imaginar como o Lloyd tem uma quantidade de mana tão absurda. Ele se pergunta se tá tendo algum tipo de pesadelo e fica chocado quando o Lloyd tenta colocar uma barreira ao seu redor. As coisas ficam realmente aterrorizantes para ele, quando ele percebe que essa não é uma luta para o Lloyd. O Lloyd o vê apenas como uma cobaia que tá tentando colocá-lo em uma gaiola. O Pazuzu tenta fugir e o Green não culpa, pois ele faria a mesma coisa. O Lloyd tá se divertindo horrores, já que agora ele pode liberar parte do seu poder, mas o Pazuzu tá correndo para salvar sua vida, evitando ser capturado pelas barreiras que o Lloyd tá colocando. Pazuzu tá tentando escapar, então implora ao Lloyd que pare, e o Green observa com espanto e se pergunta quantos feitiços ele pode lançar de uma vez. O Lloyd explica que pode lançar cerca de 20, mas ele se junta ao Green para lançar ainda mais. A vida fica muito mais difícil pro Pazuzu, já que agora ele precisa esquivar de mais barreiras mágicas, e pergunta como o Lloyd poderia estar recitando tão rapidamente. Pazuzu se elogia, já que ele tá sendo capaz de desviar tanto das barreiras do Lloyd, mas isso não dura muito, já que ele usa um feitiço espacial chamado Dimensional Enclosure. O Lloyd fala que agora ele pertence a ele, então o Pazuzu diz ao feiticeiro psicótico para deixá-lo ir embora. O Lloyd se recusa e ressalta que Pazuzu fez coisas terríveis para os lobisomens. Ele não só eliminou os pais dele, mas também deixou claro que Pazuzu também fez experimentos com quimeras nele. O Pazuzu exige que seja liberado imediatamente, pois ele é o demônio destinado a governar o mundo inteiro. Como isso não funciona, o Pazuzu se oferece para elevar a posição do Lloyd quando ele dominar o mundo, mas isso também não funciona. Então ele pede pro Lloyd se acalmar, já que ele nunca foi atingido por uma magia de alguém tão poderoso quanto ele, então ele realmente teme que possa morrer. O Lloyd já tinha parado de prestar atenção nele, e agora ele tá mandando um encantamento muito louco. O Pazuzu continua implorando
implorando pela vida dele, mas é tarde demais, porque a magia já tá rolando. O Lloyd calcula que tá ativando uns 240 feitiços por minuto. O Lloyd fica impressionado com a beleza da cena e decide continuar fazendo isso por mais 30 minutos, mas nem 5 minutos depois ele teme que o demônio já esteja morto. Green esclarece que a feitiçaria afeta os demônios como se fossem sons e luzes desagradáveis para os humanos. No entanto, a quantidade massiva de magia que o Lloyd usou no demônio causou sérios danos a ele, e agora o Pazuzu tá desmoronando e pensa em como passou um século inteiro criando aqueles monstros. Ele deveria dominar o mundo, mas tudo isso foi interrompido por um garoto que queria fazer uns experimentos com ele. O Lloyd já tá bem desinteressado, que só aumenta a injúria do Pazuzu. Nesse momento o Lloyd fica chocado ao ver que todos já estão acordando. Ele não pode deixar que ninguém descubra seu poder incrível, então sai correndo para pensar numa desculpa. Green fala ao Pazuzu que percebeu que as pessoas não querem líderes, que se queixam das dificuldades que enfrentam. É mais provável que elas se divirtam com alguém que esteja se divertindo. E o Lloyd tá sempre fazendo o que gosta, quando quer, e é provavelmente por isso que as pessoas estão sempre se juntando a ele. Green então se lembra de manter sua atitude de durão e explica que ele não é como os outros que se juntam ao Lloyd. Ele tá apenas reunindo forças para poder se vingar dele um dia. Nesse caso, o Pazuzu decide confiar sua ambição de dominar o mundo a Green. Green aceita e fica feliz ao ver que a mana do Pazuzu restaurou um pouco da sua. O Lloyd arranjou uma desculpa e disse a todos que um cara chamado Roberto apareceu para derrotar o demônio e salvar todos eles. A Tal ouve isso e se pergunta onde ele tá agora. Todos na cidade comemoram o retorno vitorioso do príncipe Albert. Eles acham que Lloyd é um garoto bonito, mas ele não se compara ao grande Albert, o que deixa a Silpha bem chateada. O rei tá satisfeito com o Albert e pergunta onde tá os dois aventureiros que ajudaram ele. O Albert explica que o Roberto nunca foi visto, mas podemos dar uma olhada no passado para ver o que aconteceu com a Tal. Ela fica desconfiada quando percebeu que estava usando o poncho do Lloyd, então ele a enganou e a fez ir embora, dizendo que Roberto estava por perto. O rei tá muito interessado nessa pessoa Roberto, mas o Albert explica de uma forma chocante que o Lloyd foi quem mais contribuiu para a caçada, já que eles só conseguiram sobreviver graças às armas do Lloyd, por isso ele acha que ele deve ser considerado parte da sucessão real. Todos na sala não conseguem acreditar nisso, pois Albert acha que o Lloyd seria uma ótima opção para o trono. O rei ressalta que isso apenas criaria outro rival para Albert, mas ele acha que o trono deve ser dado a quem for mais digno, mesmo que não seja ele. Ele questiona qualquer decisão que exclua o Lloyd apenas por causa da sua juventude. No entanto, Albert deixa claro que ele não pretende ser superado. O rei tá animado para ver como vai ser essa virada nos acontecimentos e pergunta ao Lloyd se ele vai se juntar à luta, e quer saber se o Lloyd ficará ao lado de seus irmãos na busca do trono. Todos estão maravilhados com esse grande momento, mas o Lloyd recusa calmamente. Do lado de fora a gente vê alguém correndo como uma pequena criança idiota, e ele explica que é um dos lobisomens que os seguiu até a casa. O Lloyd acha ele muito bonitinho e fofo, então Green fica com ciúmes por não ter a mesma reação. Green se afoba e casualmente interrompe a conversa. A Silpha então chega para ver o quanto o lobisomem gosta do Lloyd, e ele esconde o Green dentro de seu pelo. O Lloyd decidiu chamar o lobo de Shiro e tá animado para ensiná-lo várias coisas. A Silpha comenta que comandos complexos geralmente são domínio dos domadores de monstros, então o Lloyd pensa em usar sua mana para controlar os monstros, da mesma forma que eles fazem. O rei fica surpreso com a maneira casual com que o Lloyd recusou a chance de disputar o trono. O Lloyd tá sempre focado apenas em magia, sendo um verdadeiro fanático por ela. O rei observa e acredita que Lloyd recusou a oferta por ser muito modesto. No entanto, Albert não concorda, achando que a realeza é um papel pequeno demais para o Lloyd. O rei concorda e fica animado para ver o que o futuro reserva para o Lloyd. Mais tarde descobrimos que Lloyd ensinou comandos simples a Shiro, que os aprendeu facilmente, mas comandos complexos são mais difíceis. O Lloyd tentou escrever um comando em sua mana, mas isso confundiu o pobre animal. Eles decidem procurar um especialista em monstros e vão até a torre do jardim da princesa Aliese. Green fica impressionado com todos os monstros presentes e o Lloyd explica que Aliese é sua irmã e a sexta princesa de Salem. Ela é uma amante dos animais, não apenas de cães e gatos, mas de todos os animais, incluindo o monstro. Nesse momento ela aparece e demonstra um carinho imenso pelo Lloyd, mas é tanto que ele desmaia. Aliese é repreendida por sua empregada, chamada Ares, mas ela explica que não consegue se conter. O Lloyd fica impressionado quando a Aliese identifica o Shiro como um lobo-urso, mas ela parece um pouco maluca e a Silpha começa a duvidar que ela possa ajudá-los. O Lloyd quer dar uma chance a ela e pede para ela ver um de seus monstros. Ele fica chocado quando ela revela que já havia um Fenrir de classe inferior chamado Lyro. Green fica surpreso, pois é um lobo-urso de nível superior. O Lloyd não consegue acreditar que esse
monstro passou despercebido por sua detecção de presença, mas o mais surpreendente é que ele não tinha ideia de quando a Aliese emitiu o comando. O Fenrir sabia como se esgueirar por trás deles e até pegou a faixa da cabeça da Sylpha. Claramente, a Aliese deu algumas ordens complexas, sem mostrar qualquer indicação. Isso deixa o Lloyd muito empolgado, então ele pede a Aliese que o ensine a falar com Shiro. A Aliese explica que não será fácil, mas o Lloyd diz que prefere as coisas que não são simples. Então ela concorda em ensiná-lo, mas surpreende a todos ao revelar que a chave para falar com os animais é o amor. Ela declara que o amor ajudará a entender qualquer monstro, e isso é demonstrado quando os animais em sua torre vão abraçá-la. A Ares acha inútil tentar aprender com a Aliese, já que ela é simplesmente uma prodígio, mas a Aliese declara que qualquer um pode aprender. Ela faz outra demonstração, mas dessa vez os animais exageram um pouco com todos. A Sylpha fica chocada ao ver que o Lloyd parece estar se interessando pelo amor, e imagina o Lloyd pedindo a ela que o ensine mais. Na realidade, o Lloyd percebeu que estava tentando dar ordens ao Shiro, mas sua irmã não estava dando nenhuma ordem aos seus animais. Em vez disso, ela estava apenas compartilhando a sua vontade. Quando ela falou com eles, o Lloyd percebeu que a mana não estava saindo de suas mãos, mas fluindo diretamente da cabeça dela para dele. Isso significa que ela é capaz de se conectar subconscientemente aos animais com a mana, dando a eles a visão direta do que ela deseja. O Lloyd determina que, em vez de emitir ordens, ele tentará compartilhar uma imagem mental de sua vontade. E então ele faz exatamente isso, e todos ficam surpresos quando o Shiro faz o truque que o Lloyd estava tentando ensinar. Ele comemora junto ao Shiro, e a Ares determina que ele realmente deve ser muito talentoso. A técnica que ele usou é exatamente como os domadores de monstros compartilham sua vontade. A Sylpha também está impressionada, mas um pouco decepcionada por não ter sido como ela imaginava. A Aliese fica chateada ao dizer que deveria ser o amor, mas não é algo tão complicado compartilhar sua vontade. O Lloyd explica que o amor, de fato, desempenha um papel fundamental na técnica, e o Lloyd está super empolgado por finalmente ter descoberto como se conectar com os monstros. A Sylpha sugere que ele devia se dedicar ao treinamento com a espada também, e coincidentemente o Albert aparece querendo falar com o Lloyd. Eles discutem sobre quem vai ficar com o Lloyd, e o Albert menciona que quer apresentá-lo a alguém. Esse alguém é o irmão mais velho do Lloyd, o quarto príncipe Dian. Dian ouviu falar que o Lloyd encantou a espada do Albert, mas tá cético e quer ver isso com os próprios olhos. O Albert explica que o Dian estudou ferraria no exterior, por isso tá bem interessado em encantamento. Sem perder tempo, o Dian já prepara tudo para testar a habilidade do Lloyd, e quando ele começa a fazer o processo, o Dian duvida que ele consiga. Encantamentos já são complicados, e o que o Lloyd fez na espada do Albert parece ser impossível. É algo muito além do que eles conhecem, então o Dian pensa em dar uma lição no Lloyd por supostamente mentir, mas fica boquiaberto quando o Lloyd termina o encantamento. O Albert entende a reação do Dian, já que até um iniciante percebe que a técnica do Lloyd é única. Dian ficou sem palavras, imaginando que tipo de gravura mágica o Lloyd criou. A espada tem resistência reforçada, elasticidade aumentada, autolimpeza e até auto-reparo. O ceticismo do Dian se transforma em entusiasmo ao perceber que o Lloyd pode ajudá-lo a realizar seu maior sonho, que é criar a melhor espada encantada do mundo. Ele quer gravar o feitiço na arma durante a forja do aço, permitindo aplicar magias mais avançadas do que o normal. Isso resultaria em uma super arma, que seria apenas possível com a colaboração de um encantador e um ferreiro. O Dian revela que sempre gostou de feitiçaria na infância, mas não tinha talento para isso. No entanto, as espadas encantadas são incríveis, porque qualquer pessoa pode usá-las. Seu objetivo é transformar o país em um lugar onde todos possam usar magia através da espada. Por outro lado, Lloyd não se importa muito com esses objetivos, ele tá mais interessado no processo de produção, então ele concorda em ajudar o Dian. E o Dian explica que quer que a espada dispare fogo ao ser balançada, e para isso o Lloyd recomenda usar um encantamento chamado Pyrolance. O problema é que a fórmula requer 14 partes, e uma espada encantada só pode conter no máximo 5. A solução que o Lloyd dá é comprimir essa fórmula em 2 partes. O Lloyd faz a compressão e se prepara para aplicá-lo no aço que o Dian tá forjando. No entanto, ambos ficam surpresos ao ver que o aço se quebrou apenas com a aplicação. O Lloyd tenta encontrar soluções, mas o aço continua quebrando. Ele se sente mal por desperdiçar tanta essência de mana, sem entender o que tá errado. Nesse momento, o Green percebe algo sobre a essência de mana e chama a atenção do Lloyd. O Dian incentiva o Lloyd a continuar tentando, falando que conseguiu muita essência de mana por um preço barato. O Lloyd então purifica a essência de mana e percebe que ela quase não tem amatite. Encantar a espada requer uma concentração maior de amatite, mas esse material é feito de núcleos de monstros e é bastante raro. O Dian não tem nenhum, então o Lloyd pensa em sair às escondidas para caçar alguns monstros em uma masmorra novamente. Nesse momento, a Sylpha sugere levá-los a uma masmorra. O Lloyd ressalta que, como príncipe, não tem permissão para isso, mas a Sylpha explica que o rei mudou
mudou de ideia após o incidente de caça aos monstros. Agora ele acha que o Lloyd deve ampliar seus horizontes e conhecer mais o mundo. E para começar essa jornada, eles vão à Guilda dos Aventureiros para que o Lloyd se registre como um. A recepcionista Catarina pede que o Lloyd preencha alguns papéis antes de tocar em uma bola de cristal que vai medir sua força e definirá sua classificação como aventureiro. O Lloyd já está familiarizado com essas bolas de cristal, pois usou uma quando liderava a Academia de Magia em sua vida passada. No entanto, essas são circunstâncias diferentes. Afinal, Lloyd tem certeza que a bola de cristal explodiria se ele usasse todo o seu poder, o que chamaria bastante atenção. E para evitar isso, o Lloyd se concentra em suprimir sua mana ainda mais que o normal, encolhendo ao nível de uma pulga. Quando finalmente toca a bola de cristal, ele é ridicularizado por ter recebido uma classificação geral de E. No entanto, a Catarina não tá rindo, pelo contrário, ela fica chocada ao ver que a classificação de magia do Lloyd é de ranking A. Isso é comparável a um feiticeiro experiente, e o Lloyd fica decepcionado porque achou que tinha reduzido sua mana apenas 1%. A Catarina então declara que o Lloyd é o novo aventureiro mais promissor desde aquele conhecido como Silverblade. Os outros aventureiros ficam furiosos ao ver ela comparando ele. A lendária Silverblade atravessou inúmeras masmorras como verdadeiro demônio, mas desapareceu de repente. Eles acham que uma lenda como ela nunca deve ser mencionada, no mesmo contexto que um mero aventureiro iniciante. Como não há nenhum aventureiro de nível E disponível, a Sylph explica que eles querem uma missão de masmorra. No entanto, essas missões exigem que pelo menos um aventureiro de nível B esteja envolvido. A Sylph então decide se registrar novamente, mas um dos aventureiros acha que ela deve ir com ele. Depois que a Sylph dá uma lição, a Catarina revela que ele acabou de mexer com a pessoa errada. A Sylph é na verdade a lendária aventureira Silverblade. A Catarina explica que o recadastramento envolve um rebaixamento de 2 níveis, o que a colocaria na classificação C, então isso não funcionaria. Nesse momento a Tal aparece e se oferece para ajudar. No entanto, a Sylph mal a reconhece e diz que eles já vão para casa. A Tal insiste e explica que tem viajado de masmorra em masmorra em busca do Roberto. Essa jornada fez com que ela se tornasse forte o suficiente para ser classificada como A. Agora a Tal oferece sua ajuda em troca de um encontro com Albert. A Catarina recomenda uma missão na masmorra, enquanto a Sylph recupera a capa do Lloyd. O Lloyd fica surpreso ao ver o passado lendário da Sylph, e ela explica que tudo aconteceu quando ela era muito jovem. O que ela mais se lembra é de sua tentativa fracassada de derrotar um grupo mortal de inimigos. O trio segue seu caminho e logo encontra um baú. Enquanto isso, de volta à forja, o Albert vai falar com o Dian. O Dian explica que o Lloyd levará mais alguns dias para trazer os materiais que precisam. No entanto, o Albert parece meio preocupado com o tempo que isso vai levar. Isso faz com que o Dian perceba que uma guerra está se aproximando. Mesmo assim, ele pede ao Albert para esperar um pouco mais. Quando o Lloyd retornar, eles vão poder produzir em massa essas espadas enfeitiçadas, para poder serem usadas em campos de batalha. O Albert fala que eles não devem se preocupar com lutas agora, já que seu objetivo ao reunir todos ali é para que eles voltassem a se dar bem como irmãos. Ele espera que um dia suas armas ajudem a proteger o reino, então incentiva o Dian a continuar tentando. Nesse momento, o Dian fala que eles devem vir logo, pois o Lloyd já voltou com o núcleo do monstro. Enquanto trabalham na espada, o Dian percebe que o Lloyd é um garoto incrível. O Albert, no entanto, já sabia disso e acredita que não há nada que o Lloyd não possa fazer. Essa ideia se reforça ainda mais quando o Dian testa a espada enfeitiçada que criaram, uma lâmina que causa destruição massiva. O Lloyd percebe que pode ter exagerado um pouco na criação da espada e decide que precisará modificá-la no futuro. Nasce então a espada forjada pelos irmãos e ela recebe o nome de D-Lord. E naquela noite o Lloyd descansa. Ele percebe que o Albert tem estado muito ocupado, então se pergunta se algo grande está por vir. Nesse momento ele sente algo no jardim. É uma sensação muito estranha, quase como se houvesse um buraco no espaço. O Shiro é muito perspicaz, mas ele também não percebeu nada. O Lloyd se pergunta o que poderia ser, e vemos uma pessoa misteriosa do lado de fora. Nesse momento a garota do lado de fora fica chocada quando o Lloyd aparece instantaneamente diante dela. O Lloyd está estranhamente calmo, então ela tenta escapar, mas acaba descobrindo que está presa. O Lloyd explica que só quer conversar com ela, embora ela seja uma invasora. A garota usa um poder estranho e logo pede desculpas, pois nunca quis usá-lo contra uma criança. O Lloyd rapidamente detecta que se trata de veneno, mas fica chocado quando sua magia de purificação não funciona contra ele. Seu ataque causa muita dor, então a garota se desculpa novamente e revela que nada pode purificar o seu veneno. O Lloyd pensa em como purificar pode lidar com todos os tipos de veneno conhecidos, então provavelmente o que ela tá usando deve ser uma toxina desconhecida. O mais incrível é que ela tá transmutando a natureza do seu veneno com mana. Existem indivíduos raros que nascem com um tipo especial de mana. Aqueles que têm habilidades particularmente ameaçadoras são temidos e conhecidos como os Bleated. A garota confirma que ela é uma Poison Bleated, conhecida como Rainha Mariposa Venenosa. O Lloyd fica
fica chocado quando ela quebra sua barreira e percebe que a Ren deve ter enfraquecido ela com seu veneno. A Ren garante que ele vai ficar bem, pois não ingeriu muito veneno, mas com certeza vai sentir dor nos próximos dias. A Ren se despede quando sai e o Lloyd fica surpreso com o fato dela ter escondido sua presença. O Green chega para dizer que não é hora de se impressionar, mas o Lloyd explica que tá bem, porque ele tá se curando constantemente. O Green pergunta por que ele não deteve a garota, então o Lloyd explica que preferiu deixá-la guiá-lo até o esconderijo dele. O Green não faz ideia de quem são ele, então o Lloyd revela que a Sylpha contou a ele sobre a Guilda dos Assassinos, e ele tem certeza de que a Ren é uma deles. Eles são um grupo de 6 assassinos, tem recompensas por suas cabeças, mas o que mais deixa o Lloyd empolgado é o fato de cada um deles ter suas próprias habilidades especiais. O Lloyd rastreia para onde ela foi, então o Green não consegue acreditar que ele é capaz de detectar a garota indetectável. O Lloyd explica que a presença dela é como um rasgo no espaço. O Lloyd vai atrás da Ren e a Sylpha chega atrasada na festa. Em outro lugar, a Ren é repreendida por não ter eliminado a pessoa que encontrou. No entanto, ela revela que conseguiu algumas informações. Ela descobriu que eles estão produzindo espadas enfeitiçadas em massa, portanto devem estar se preparando para a guerra. Mas isso só deixa um dos assassinos irritado. Ele fala pra Ren parar de agir como se fosse o líder Jade, já que ele se foi há muito tempo. A Ren argumenta que o Jade não voltará, mas eles são instruídos a parar de discutir, pois estão sendo observados. O Lloyd então se revela, mas a Ren fica chocada, pois ele ainda deveria estar envenenado. Os assassinos ouviram dizer que o Lloyd finge não ser notável, mas na verdade ele é muito poderoso. No entanto, nada disso importa, afinal Lloyd os encontrou e por isso ele não pode sair dali. O nosso garotão maluco ouve isso e decide baixar sua barreira, o que faz o Green se perguntar o quão insano ele pode ser. O Lloyd explica que está enfrentando adversários com habilidades únicas e seria uma pena se ele não pudesse experimentá-las. O Lloyd usa sua habilidade de rastreamento para imitar a técnica de luta da Tal e fala aos assassinos para irem em frente. Ele luta contra o primeiro desafiante e o cara fica impressionado com o fato dele saber artes marciais. A gente pode dizer que esse cara é realmente flexível, e o assassino revela que ele pode até mesmo torcer todo o seu corpo, o suficiente para caber nos menores espaços possíveis. Ele é como se fosse um roedor, então ele é o Warp Bleeder, conhecido como Babylon, o rato gigante. O Lloyd tá admirado, pois o corpo desse cara é o mais único possível, mas não há tempo para admiração, afinal, alguém se aproxima sorrateiramente por trás do Lloyd. O cara diz que as palavras afundam, e o Lloyd fica atordoado quando seu corpo fica muito pesado. O nome do cara é Crown, o Raptor das Trevas, e a mana em suas palavras faz dele o maldito Bleeder. O grandalhão ataca em seguida, mas é o Crown que fica chocado, já que o Lloyd usa toda sua força bruta para vencer sua maldição. O Lloyd é pego em uma armadilha, mas o grandalhão se apresenta como Galil, a aranha. Ele é a teia destruidora, pois pode transmutar sua mana em volta do seu corpo em uma substância pegajosa. O Lloyd consegue se libertar e admira como suas habilidades são tão únicas. Ele é então atacado por uma garota, mas o Lloyd se esquiva facilmente dos ataques dela. Nesse momento, essa garota maluca se apunhala na perna e o Lloyd de alguma forma sofre danos em sua própria perna. A garota revela então que é Talia, a Centena de Dores, e que é capaz de compartilhar os danos com qualquer pessoa que vir. Ela é a Dor Destruidora, e o Lloyd só pode se perguntar como sua habilidade funciona. As apresentações terminaram, então a Talia fica feliz em ver que conseguiu ensinar ao Lloyd o que é medo. No entanto, ela fica chocada quando o Lloyd revela que não tem medo, mas o que é mais surpreendente é que o Lloyd foi capaz de curar as duas facadas instantaneamente, mesmo que elas tenham atravessado todo o caminho. O garoto mostra que ele é realmente louco, pois começa a se perguntar o que aconteceria se ele ferir a Talia. O fato dele ter se curado a si mesmo a curou, então ele pergunta se qualquer dano que ele causar a ela será refletido de volta para ele. O Lloyd usa a magia de aprimoramento para fazer lâminas com alguns tecidos rasgados e usa a perseguição para imitar a técnica de luta da Sylpha. Nosso pequeno maluquinho agora fala para os assassinos se prepararem, pois ele quer ver como conseguem se defender bem. Os assassinos percebem que ele se parece com a espadachim que os traumatizou antes, ficam aterrorizados. O Lloyd então começa o seu ataque e os assassinos ficam chocados ao ver que ele é proeficiente tanto com espadas quanto em artes marciais. E o que torna isso mais difícil ainda de acreditar é que eles ouviram dizer que o Lloyd era apenas um prodígio mágico. O Lloyd quase corta Babylon ao meio, mas fica impressionado quando o rato gigante relaxa o seu corpo no momento do impacto para dispersar o dano. Os outros assassinos tentam se unir contra o Lloyd, mas acabam machucando uns aos outros. O Lloyd lança um ataque contra Babylon e é tão rápido que o Babylon não consegue dizer a palavra pare, para forçar o Lloyd a parar. O Lloyd então usa um ataque de pardal duplo e o Babylon só consegue dizer a palavra bola. O Lloyd se pergunta se ele teria ficado careca se o Babylon tivesse dito a palavra, mas ele tá feliz por não ter descoberto isso. O Galil quer se vingar, mas sua teia gruda em tudo e ele coloca a Talia numa situação embaraçosa. O Lloyd ataca a Talia em seguida, mas ela revela que se ele causar dano a ela, também sofrerá dano. Ela
supõe então que ele vai recuar, então fica chocada quando o Lloyd tá realmente animado para experimentar como seria a sensação. O Lloyd já manda voando, causando dano enorme aos dois, mas o Lloyd fica feliz por ter funcionado. O grandalhão então o captura em suas teias, mas o Lloyd escapa e desfere um soco enorme com propriedades de trovão. A essa altura o Lloyd tá sangrando pela boca, por isso parece ainda mais louco quando ele fala pra Ren mostrar pra ele o veneno novamente. O Galil diz a ele pra não forçá-la, pois ela não consegue controlar muito bem sua mana venenosa. Se ela usar, todos serão pegos por ela. O Lloyd percebe que nenhum deles realmente parece ser capaz de controlar seus poderes tão bem, e o Galil confirma isso. Ele explica que se eles pudessem controlá-los, talvez não tivessem sido forçados a se tornarem foras da lei. Em sua fúria, o Galil ataca o Lloyd, mas o Lloyd o detém facilmente. A Ren tenta resgatar o Galil enquanto ele grita em agonia, mas o Lloyd também a detém. Ela está determinada a se vingar do que o Lloyd fez com o Galil, mas o Galil revela que tá bem. Na verdade, ele está mais do que bem, pois parece que ele está sob controle por algum motivo. Todos ficam chocados quando o Lloyd revela que gravou um feitiço diretamente nas costas do Galil, para que ele possa controlar o seu poder. O Lloyd admite nunca ter gravado um feitiço no corpo de uma pessoa antes, mas está feliz por ter funcionado. O Galil fica abatido quando a maldição dele finalmente acaba, mas o Lloyd fala que ele é melhor do que isso, pois agora ele pode controlar sua mana à vontade. Os outros observam em choque, enquanto o Lloyd fala pra eles que é a vez dele. O Lloyd também os grava e eles ficam aliviados por finalmente poderem controlar sua mana. O Crown é o próximo a cair no choro, pois faz muito tempo que ele não consegue falar normalmente. Todos comemoram, mas a Ren finge que não se importa. Ela fala que está chorando por um motivo diferente, mas não consegue esconder o fato que tá feliz por finalmente poder usar o que quiser, pois seu veneno não vai mais destruir suas roupas. O Lloyd tá feliz, porque tudo parece estar dando certo, mas a Ren não gosta quando o Lloyd pode se tornar um deles. Os outros dizem que devem o mundo a ele e insistem para que ela se prepare para dar as festas de boas-vindas a ele. A Ren tenta salientar que ele produziu armas de guerra em massa e entrou sorrateiramente em um covil de assassinos. Ela acha que ele é maluco demais para se juntar a ele, mas o Green explica que o Lloyd só fez essas coisas por diversão. O Lloyd quer ver o que eles podem fazer com seus poderes, agora que podem controlá-lo, mas o Galil acha que eles devem uma explicação a ele primeiro. O Lloyd fala que tá tudo bem, mas eles falam que querem contar a história a fundo. O Lloyd tenta falar que não precisam, mas eles insistem. O Lloyd não tá muito interessado na história da Guilda dos Assassinos, mas tudo muda quando o Galil fala sobre o líder dele. O líder deles era o Ghost Bleated, que tem o poder de teletransportar. Ele é chamado de Jade, o Lobo das Sombras. Flashback mostra Jade retornando ao esconderijo, após sua habilidade de teletransportar ele aleatoriamente para algum lugar contra sua vontade. É uma maldição terrível, e a maldição de Jade pode ser a pior de todas. Naquele dia, Jade decidiu que eles se tornariam a Guilda dos Assassinos. O plano era realizar trabalhos obscuros que a Guilda de Aventureiros não conseguia fazer. Em seguida, vemos que eles deixavam o emblema da Guilda dos Assassinos, que é uma moeda, nas cenas do crime, para que as pessoas soubessem que sua existência estava contribuindo para a paz mundial. A ideia era que algum dia eles não precisassem mais se esconder e que pudessem viver livremente. O Galil continua contando a história, mas o Lloyd só quer saber mais sobre a habilidade de teletransporte. O Galil explica que bem quando as coisas estavam esperançosas, eles ouviram que o Lloyd estava se preparando para uma guerra, e foi nesse momento que algo aconteceu com Jade. Todos ficaram chocados quando o envelope apareceu do nada. Algum tempo depois, a Sylpha entra no covil dos assassinos e procura Lloyd, mas ele não tá lá. Ela ainda sente o cheiro dele e percebe que um bilhete foi deixado para trás. O bilhete é de Lloyd e ele explica que foi visitar o Lord of the Lord junto com a Guilda dos Assassinos. O Albert treme de medo ao ler a carta e se pergunta como isso pode ter acontecido. Ele teme que o Lordes e os assassinos estejam trabalhando juntos e tenham feito o Lloyd de refém. O Dean tenta acalmá-lo e o Albert concorda que se há uma guerra com o Lordes não é a solução. A guerra deve ser apenas a última opção, então o Albert promete encontrar uma resolução pacífica até o fim. Eles temem o pior e o Albert esquece completamente tudo o que acabou de dizer. Os dois concordam instantaneamente que guerra é a única opção. Em outro lugar, vemos o Lloyd, que não é o refém. Na realidade, é ele quem tá liderando o ataque. Então descobrimos que a carta que apareceu era de Jade. Ele explicou que derrubou os governantes de Lordes, que estavam se preparando para a guerra. E agora ele é o novo senhor. Jade finalmente alcançou seu objetivo. E é por isso que convidou os outros membros da Guilda dos Assassinos para a mansão do senhor para comemorarem. Ele queria que todos vivessem juntos novamente. E os assassinos ficaram felizes porque Jade estava cumprindo sua promessa. O Galil agradeceu ao Lloyd por tê-los ajudado e jurou que um dia iriam recompensá-lo. No entanto, a Ren tinha um pedido pro Lloyd. Perguntou se ele poderia ir com ele para imprimir o feitiço de Jade também. O Lloyd não se importou em ajudar, mas revelou algo suspeito. Ele apontou que a carta foi teletransportada com precisão para o local exato onde eles estavam. Esse tipo de realocação é um dos assuntos mágicos mais complexos que ninguém ainda conseguiu desvendar. Não é o tipo de coisa que acontece por
acidente. Os outros percebem que isso significa que Jade estava mentindo sobre não ser capaz de controlar seu poder. Agora eles começam a se perguntar se podem realmente confiar nele. Eles questionam se isso pode ser uma armadilha, mas Ren tenta manter a atitude positiva, querendo acreditar que Jade apenas aprendeu a controlar o seu poder. De qualquer forma, o Lloyd acha que não precisa ir junto, deixando a Ren desapontada. No entanto, ela fica chocada quando o Lloyd anuncia que vai, pois está interessado em estudar o teleporte. A Ren começa a ter dúvidas sobre o Jade, mas o Lloyd garante que vai lidar com qualquer tipo de problema. O Lloyd fala a todos para segui-lo e o Galil fica impressionado, afirmando que a bondade do Lloyd não tem limite. Após percorrer uma longa distância, o grupo precisa parar por um momento, pois a viagem está sendo muito cansativa para os assassinos. O Lloyd ressalta que eles estão voando há apenas 10 minutos, mas como os assassinos não estão acostumados, já estão exaustos. O voo do Lloyd estressa tanto o grupo que Babylon chegou a se curvar tanto para trás que agora está completamente preso. O Lloyd concorda em fazer uma pausa, então a Ren sai correndo para encontrar comida para todos. A Ren cresceu na floresta e o Babylon percebe que ela está tentando se exibir para o Lloyd. Ele revela que quando Ren era muito jovem, seu veneno acabou matando seus próprios pais. Sozinha na floresta, foi Jade quem ajudou. Em seguida, vemos o momento em que Jade levou a Ren para o seu esconderijo pela primeira vez. Os outros ficaram chocados com o comportamento selvagem dela, pois ela rosnava para ele, mas Jade garantiu que ela ficaria bem. Ele prometeu que poderia ensiná-la a se dar bem com os outros, e a Ren pareceu entender. Jade embrulhou a Ren em panos para que seu veneno não machucasse ninguém, mas os outros ainda estavam preocupados. O alegre Jade apenas comentou que ela cheirava flores, mas ironicamente acabou sendo envenenado por ela. Os outros tinham certeza de que a Ren não poderia ficar perto de outras pessoas, mas o Jade prometeu viver com ela, não importasse o que acontecesse. Enquanto Jade segurava a Ren sobre sua cabeça, ele pediu para que os outros ajudassem a criá-la. A Thalia concordou em dar algumas roupas para ela, e o Galil afirmou que seria seu professor. Até mesmo o Babylon se juntou a eles, tentando criar algum alimento que neutralizasse o veneno da Ren. Comovida pelos gestos dos seus companheiros, a Ren chorou. Jade criou um feitiço para suprimir o veneno da Ren e o implementou em suas novas roupas para que ela pudesse se juntar oficialmente ao grupo. A Ren ficou emocionada e desde então Jade tem sido como o irmão mais velho para ela. O Lloyd admira o feitiço que Jade colocou em suas roupas e fala que gostaria de conhecê-lo. Green fica chocado ao ver o Lloyd demonstrando interesse em outro ser humano, pois significa que Jade é realmente muito poderoso. Algum tempo depois, a Ren mostra a todos o ensopado que ela fez, mas ele não tá muito apetitoso não. O grupo sugere que o Crow use seu discurso amaldiçoado para torná-lo mais saboroso, mas a Ren o impede com um soco venenoso e exige que eles experimentem primeiro. Os outros tentam convencer a Ren de que o Lloyd, sendo o príncipe, provavelmente não vai gostar do ensopado. No entanto, todos ficam chocados ao ver que o Lloyd começa a comê-lo sem hesitação. Ele revela que em sua vida passada estava falido e comia coisas muito piores. Para ele, o ensopado da Ren tem um gosto ótimo. Vendo isso, os outros começam a gostar ainda mais do Lloyd e seguem seu exemplo, experimentando o ensopado. Na verdade, a Ren nunca conseguiu cozinhar antes, pois seu veneno sempre contaminava a comida, mas agora ela tá muito feliz e espera que Jade possa finalmente saborear sua comida um dia. Outra retrospectiva mostra Jade contando a todos que a guilda estava reconsiderando as recompensas por sua cabeça. O grupo comemorou, pois significava que algum dia poderiam levar uma vida normal. No entanto, Jade revelou que precisava confessar algo importante. Ele disse que sempre afirmou ser apenas um pare aleatório, mas na verdade é o terceiro filho do Sr. Lordest. O território de Lordest é governado por sua família, mas eles são extremamente cruéis. Eles planejam guerra todos os dias, como um bando de animais sedentos por sangue. Jade falou que passou anos buscando uma maneira de impedir essa guerra e por isso formou o grupo de assassinos. Ele admitiu que manipulou eles e pediu desculpas por isso. Jade achava que estava lançando uma grande revelação, mas ficou surpreso ao ver que todos já sabiam. O grupo reagiu com calma, mas a Ren ficou em choque. Os outros explicaram que cada um deles tem seu próprio passado, mas o que realmente importa é que Jade deu a eles uma esperança de um futuro melhor. Todos estavam empolgados para ajudá-lo a eliminar sua família maligna, mas Jade declarou que queria fazer isso sozinho. Ele explicou que se a guilda descobrisse que eles o ajudaram, as recompensas por sua cabeça disparariam. Jade não podia permitir que isso acontecesse, por isso decidiu lidar com isso por conta própria. Ele afirma que seu corpo é amaldiçoado e sua família é uma maldição. Toda a sua vida sempre foi marcada por tragédias. No entanto, Jade fala que se sentia abençoado por ter conhecido todos os seus amigos. Ele começou a chorar enquanto explicava que gostaria de viver com todos eles pelo resto da sua vida, mas ele sabia que não poderia, já que sua família iniciaria uma guerra em qualquer momento. Ele não poderia simplesmente ignorar isso. O único pedido de Jade foi para que eles mantivessem a guilda funcionando, mesmo que ele nunca retornasse de Lordest. No entanto, se tivesse sucesso, ele se tornaria o governante de Lordest e transformaria o território
território em um lugar onde os Bleeded pudessem viver felizes. Mais importante que isso, significaria que todos eles poderiam viver juntos novamente. Voltando ao presente, o Lloyd adormece após a refeição. Os assassinos acham engraçado como ele consegue dormir tão facilmente, mas o Green ressalta que o Lloyd está sempre envolto com uma barreira muito poderosa, e o grupo começa a temer que Jade possa estar sob controle de sua família, então decidem explorar a mansão primeiro. No entanto, não querem incomodar o Lloyd, então planejam deixá-lo do lado de fora. Os assassinos sugerem que o Green fique lá para protegê-lo, mas ele explica que o Lloyd é praticamente invencível, mesmo dormindo. O Green está mais preocupado em ser repreendido pelo Lloyd se algo acontecer com os assassinos, então decide ir com ele. Eles chegam e encontram uma festa aparentemente normal, sem sinais de agressão. Green sugere que eles voltem depois com o Lloyd, e a Ren acha que é uma ótima ideia, pois quer apresentá-lo pro Jade. O Galil concorda e se lembra que Jade mencionou estar interessado no sétimo príncipe antes. Nesse momento eles são encontrados por um estranho, que anuncia a chegada deles para todos. Os assassinos se sentem meio deslocados, pois nunca aprenderam boas maneiras. O Green decide buscar pelo Lloyd, mas a Ren fica nervosa ao pensar em ver o Jade e pede para que ele fique. E então Jade aparece. Todos os assassinos ficam muito emocionados. Ele veste suas roupas antigas e todos percebem que ele usou o teletransporte para se trocar. Jade explica que acabou de aprender a controlar seu poder e todos ficam aliviados ao perceber que ele não mentiu para ele. O Green incentiva a Ren a falar com Jade e todos se emocionam quando ela não consegue encontrar as palavras certas para dizer para ele naquele momento. Jade fala que sente o mesmo e o Green percebe que esse é um bom momento para ir buscar o Lloyd. No entanto, antes que ele saia, Jade toma a palavra e ordena a todos que se curvem. Surpreendentemente, todos na festa são transformados em monstros e os assassinos são forçados a cair no chão. Eles ficam chocados ao perceber que isso é parecido com a habilidade de fala amaldiçoada do Crow, mas muito mais forte. Jade declara que seu plano foi um sucesso e ignora os pedidos da Ren por uma explicação. Jade prometeu que entregaria alguns Bleeded para os monstros e esse cara malvado esquece o nome da Ren. Nesse momento, Green lança um ataque contra Jade e ordena que os assassinos fujam. Ele considera pedir para que eles chamem o Lloyd, mas percebe que a situação é tão grave que talvez seja melhor dizer ao Lloyd para fugir também. O Green descobre a verdade por trás do que tá acontecendo, mas antes que possa dizer alguma coisa, Jade o joga pra longe com um único chute. Ele acha risível que o Mary, o demônio, tente interferir e chama Green de imbecil. Lá na floresta, Green aterrissa perto do Lloyd e fica aterrorizado com o que acabou de ver. Ele percebe o que Jade está tramando e chama os assassinos de desgraçado. Enquanto isso, na mansão, Ren implora para que Jade explique o que tá acontecendo e os monstros zombam dela por ser uma humana estúpida. Nesse momento, os demônios emergem dos corpos dos monstros e o Jade revela que os trouxe do submundo. Mas então a verdade vem à tona, esse não é Jade, seu verdadeiro nome é Gizzy Arm e ele veio do submundo para essa região porque queria algo desesperadamente e o que ele queria era justamente o corpo do Jade e sua habilidade de teletransporte. A Ren ficou horrorizada quando Gizzy Arm revela que Jade está morto porque ele assumiu o controle do corpo dele e para piorar ele explica que levou meses destruindo a mente de Jade. Ele atormenta a Ren falando que o Jade gritou de dor enquanto ele esvaziava seu coração. Ren então se enfurece, mas Gizzy simplesmente a silencia. Ele continua a torturá-los, enquanto explica que Jade implorou para que ele não machucasse seus amigos. Jade se importava muito com eles, e pensar neles foi a única coisa que ajudou a resistir o controle de Gizzy por tanto tempo. Conforme o controle de Gizzy sobre o corpo de Jade aumentava, ele começou a aprender sobre os Bleeded. O Gizzy percebeu que seus corpos seriam perfeitos para o seu exército de demônios e decidiu enganar os assassinos para que viessem também. O Jade sabia disso e decidiu tirar a própria vida, pois sabia que isso também eliminaria o Gizzy. O demônio então deixou que ele fizesse isso apenas para sentir dor, mas no último segundo curou o corpo dele. Agora ele zomba de Jade por ter desperdiçado sua determinação, enquanto todos os demônios riem da cara dele. A Ren exige que ele se cale, mas o Gizzy continua. Ele explica que Jade tentou tirar sua vida de várias maneiras diferentes após isso, revivendo o inferno repetidamente, mas isso desgastou sua mente mais rapidamente, até que por fim ele simplesmente se foi. A Ren não aguenta mais, mas o Gizzy não se importa e ainda esmaga o presente que Jade lhe deu. Os demônios querem logo tomar posse dos corpos dos assassinos, mas o Gizzy alerta para eles terem cuidado. Ele explica que as habilidades deles são perigosas e em seguida todos riem quando ele menciona que a Ren tirou a vida dos seus próprios pais com veneno. Os outros assassinos ficam furiosos porque sabem quanta dor isso causou a Ren e agora esse monstro tá usando a voz do Jade para zombar dela. Todos eles querem desesperadamente atacar o Gizzy, mas seus corpos simplesmente não se movem. Pouco antes de Gizzy permitir os demônios começassem a escolher seus corpos, ele percebe uma marca no corpo da Ren que não estava nas memórias de Jade. Gizzy usa seu discurso amaldiçoado para forçar a Ren a dizer quem desconfigurou
perfurou sua propriedade, mas ele fica irritado quando ela resiste. A Ren só consegue resistir mordendo o próprio lábio, o que a faz sangrar, e Gizzy percebe que ela tá fazendo isso para proteger seus companheiros. O bicho, astuto do jeito que é, força ela a ter uma visão com Jade, e ela diz que pode controlar seu veneno graças a um feitiço que alguém colocou nela. O Gizzy quase consegue o que quer, então ele usa seu discurso amaldiçoado nela novamente, causando uma dor imensa. Ele instrui ela a entregar seus amigos, falando quem colocou o feitiço nela, e ela grita de dor. Nesse momento, uma luz brilha no céu noturno. Todos os assassinos ficam chocados quando uma barreira os envolve. Gizzy tenta ver o que tá acontecendo, mas é tarde demais, pois um ataque maciço se abate sobre a mansão. Isso deixa um enorme cratera em seu rastro, chocando a todos. A Ren fica arrasada ao perceber que foi o Lloyd quem o salvou. O Lloyd pergunta o que o Gizzy queria tanto saber, revelando que foi ele. Os demônios tremem de medo, enquanto olham pro buraco gigante no chão. A Ren soluça ao contar o que aconteceu com Jade. Lloyd acalma ela enquanto a cura e explica que Green já lhe contou tudo. Está claro que Gizzy está atrás dele, então Lloyd diz aos assassinos para irem embora, que ele vai cuidar de tudo. A Ren fica chateada quando Galil a força para fugir, mas ele ressalta que há demônios por toda parte. Que é ainda mais assustador é que Gizzy é um monstro além da compreensão dele. Todos os monstros procuram desesperadamente por Gizzy no buraco, mas temem que ele não esteja mais vivo. Nesse momento, Gizzy reaparece, enviando o monstro para lava. Ele aterroriza os monstros restantes, perguntando o que eles estão fazendo ali. Ele os lembra que os assassinos são especialistas em se esconder e que talvez nunca mais os encontrem se eles fugirem. O Gizzy instrui os monstros a irem atrás deles e ameaça acabar com suas vidas se não os capturarem. Os monstros então tentam ir atrás dos assassinos, mas o Lloyd declara que não vai deixar ninguém partir e usa outro ataque insanamente poderoso. Esse ataque ilumina a área inteira e os assassinos percebem que isso é obra do Lloyd. Os demônios chamam o Lloyd de maníaco e o Gizzy usa seu discurso amaldiçoado dizendo morra, e um ataque é lançado contra o Lloyd. Lloyd fica chocado ao ver o ataque passar por sua barreira, e esse garoto maluco realmente considera deixar o ataque atingi-lo para ver o que acontece. O Green pede para ele se esquivar e o Lloyd vai lá e se esquiva, mas o ataque acaba atingindo o demônio. O Lloyd analisa o ataque para ver o que é que ele faz e ele percebe que elimina instantaneamente a coisa atingida por meio de uma parada cardíaca. O Green implora para que o Lloyd fuja e ressalta que o Gizzy é capaz de usar mana para criar ataques sem precisar lançar um feitiço. É como o discurso amaldiçoado de Crow, mas muito mais eficaz. O fato do ataque ser criado a partir da mana é o motivo pelo qual ele consegue passar pela barreira que o Lloyd fez. O Lloyd poderia dominar a mana de alguém se essa pessoa fosse como Pazuzu, mas o ataque de Gizzy pode realmente ser capaz de perfurar seu coração. O Green explica que os demônios são divididos de classes de 1 a 10 e os lacaios de Gizzy estão na classe 10, e é por isso que magia funciona contra ele. O Pazuzu estava na classe 8 e o Green na classe 3. O Lloyd supõe que o Gizzy esteja na classe 1, mas o Green revela que é algo muito pior. O Gizzy é o que eles chamam de realeza do submundo, um lorde contra o qual 100 demônios de primeira classe não teriam a menor chance. Eles são as verdadeiras catástrofes vivas, na escala de um desastre natural. O Green teme que até mesmo o Lloyd esteja em desvantagem dessa vez, mas fica chocado ao ver quando o Lloyd simplesmente voa até ele. Gizzy fala que sabe que o Lloyd é o sétimo príncipe por causa das memórias de Jade e explica que Jade queria conhecer o Lloyd. O Lloyd fica chateado pelo fato de Gizzy ter arruinado essa possibilidade, mas Gizzy ressalta que Lloyd arruinou sua festa ao colocar um buraco gigante no chão. O Green tá apavorado enquanto o Lloyd tá claramente se preparando para lutar. O Lloyd fala que não gosta da forma como Gizzy tá perseguindo a guilda dos assassinos e ele também tá se preparando para a batalha, e os dois falam que estão apenas querendo se divertir. O Green tenta mais uma vez fazer com que o Lloyd fuja, porque as chances são muito ruins. No entanto, o Lloyd percebe que não vai ser capaz de destruir facilmente Gizzy, como fez com os demônios no chão, mas o Green não consegue acreditar que ele tenha considerado isso fácil. Até mesmo demônios de classe 10 são fortes, têm resistência natural à feitiçaria. Gizzy por si só tá em um nível completamente diferente, e a mana de alta pressão pareceria apenas uma onda suave para ele. Nesse momento, Gizzy lança um ataque contra Lloyd, e o Green fica surpreso com o fato que ele quase perfurou toda a barreira resistente do Lloyd. O que é mais assustador é que Gizzy tá atravessando várias camadas com apenas fragmentos insignificantes de sua mana. O Gizzy tá intrigado com a barreira do Lloyd, então ele cria lanças ainda maiores de mana e planeja testá-la. Ele então lança um ataque e o Lloyd faz o possível para se esquivar o máximo que puder. As lanças causam danos enormes por toda parte, mas o Lloyd faz o possível para evitar ser atingido. Nesse momento, o Green fica chocado quando o Lloyd precisa parar, porque Gizzy teletransportou bem na frente dele. Gizzy então chuta a barreira e o Green fica surpreso por ele ter conseguido quebrá-la com um chute normal. O demônio então combina as lanças para criar um ataque enorme, mas o Lloyd consegue bloqueá-lo com uma das suas estátuas gigantes. Os assassinos não conseguem
consegue acreditar na luta insana que estão assistindo, e os demônios menores percebem que os seus alvos estão bem ali. Eles vão atrás dos assassinos e a Babylon corre para abrir o portão. Ren se preocupa com Lloyd e vemos Green chorando de medo. O Lloyd fala para ele se acalmar, pois ele precisa de algo. O Dizzy fica surpreso por ter conseguido pressionar Lloyd usando seu teletransporte, mas o Lloyd ressalta que o teletransporte nem sequer é dele. Ele então fala que Jade nunca poderia controlar o seu poder, mas ele pode. Os humanos parecem ser incapazes de usar sua habilidade sem a ajuda de um feitiço do Lloyd, mas Gizzy explica que para sua espécie, que são os mestres natos de mana, o controle das habilidades é simples. Ele tem pena dos arruinados, são dotados de habilidade, mas não tem a sabedoria para usá-los. O Gizzy acha que eles deveriam estar felizes em se sacrificar, pois um Blighted só está completo quando se torna um receptáculo para um demônio. O Gizzy planeja mostrar a ele o que é o verdadeiro poder, e ele se pergunta se o Lloyd vai conseguir se defender ou esquivar, ou então fugir. Nesse momento, o Lloyd é chocantemente perfurado no peito pela lança do Gizzy, e ele revela que o Lloyd nunca teve escolha. Como não há como contra-atacar, o Dizzy envia várias outras lanças que atravessam o Lloyd. Perto dali, o Galil lembra aos outros assassinos que o Lloyd deu a capacidade a eles de controlar seus poderes. Eles não podem desistir sem lutar, então Galil começa a encurralar os demônios que estão atacando. As teias deles endurecem como rocha em poucos segundos, mas os demônios dizem que isso é tempo mais que suficiente para eliminar alguns humanos. No entanto, Crown não dá essa chance para eles e os força a cair no chão. Babylon abre o portão para que eles possam escapar, mas o Galil fica chocado quando os demônios se libertam de suas teias. Eles afirmam que os assassinos não podem escapar, mas a Thalia posiciona todos os demônios em sua linha de visão, para ela poder usar sua habilidade e atacá-los de uma vez. Thalia agradece ao Lloyd por tê-la ajudado a controlar seu poder e pede aos seus amigos para ficarem fora da sua linha de visão. Ela admite que não tem controle o suficiente para evitar machucar pessoas, então ela fala para todos fugirem. A Thalia pretende segurar os demônios, mas a Ren ressalta que ela não conseguirá escapar depois de cortar sua própria perna. Os demônios percebem que a Thalia pode feri-los, machucando a si mesma, mas dizem para ela não subestimá-lo. Eles simplesmente se curam, mas a Thalia os ataca novamente. Eles percebem que o poder dela é muito perigoso e a Thalia fala para os seus amigos irem embora novamente e promete que não vai deixar os demônios tomarem seu corpo. A Ren se recusa a sair do lado dela, mas Galil empurra ela e o Crown para um lugar seguro e fecha o portão. A Thalia fala para o Galil ir embora também, mas o Galil ressalta que ela não vai ser capaz de lidar com todos os demônios sozinha. A Thalia entende a gravidade da situação e fica chocada quando o Galil já sabe o que ela estava planejando fazer. Ela pretende acabar com sua própria vida para que sua habilidade possa eliminar todos os demônios, e o Galil decidiu afundar com ela. Os demônios ficam chocados ao ouvir o plano dela e tentam impedi-la, mas o Galil os faz recuar. A Thalia se prepara para tirar sua própria vida, mas a Ren pede para que ela pare. A Ren sabe que Jade nunca mais voltará, mas ressalta que agora eles podem controlar suas habilidades e que estão muito mais próximos de poderem viver ao ar livre. No entanto, a Thalia sabe o que deve fazer e diz aos demônios para não subestimarem o que a guilda fará uns pelos outros. A Ren então chama pelos seus amigos, mas é tarde demais, pois Thalia seguiu com seu plano. De volta ao Lloyd, Gizzy comemora sua vitória. Ele zomba dos arruinados por sonharem em viver ao ar livre e só deseja que eles pudessem tê-lo entretido por um pouco mais de tempo. O Gizzy se prepara para acabar com a vida de todos os outros, mas fica chocado quando o corpo do Lloyd se desfaz. Nesse momento, o verdadeiro Lloyd aparece do nada e Gizzy precisa se esquivar de seu ataque. O Lloyd estava usando um chamariz e o Gizzy fica feliz em ver que eles estão apenas começando. No entanto, o Gizzy fica surpreso ao ver que o Lloyd pergunta se eles podem levar a luta para outro lugar. Nesse momento, vemos que o sacrifício da Thalia foi parado bem a tempo, quando um monte de flechas flamejantes atingem os demônios. Ninguém tem ideia do que está acontecendo, mas Albert atravessa o portão e revela que trouxe ajuda. A Ren fica aliviada ao ver o segundo príncipe e o Albert instrui seu corpo de espadas enfeitiçado a seguir em frente para salvar o seu irmão. Uma olhada para trás mostra a Silpha fazendo algum treinamento. Ela bate com uma esteira de palha em um poste que foi comprimido ao máximo com magia, mas está preocupada com algo. Quando ela usa sua real força, a espada acaba sendo dobrada. Nesse ritmo, ela não vai conseguir usar toda a sua força em batalha, porque as espadas não vão ser capazes de resistir. E é por isso que a Silpha suprime seu verdadeiro poder, mas ela sabe que não pode continuar fazendo isso se quiser derrotar demônios como Pazuzu. De volta ao presente, os assassinos estão felizes com a ajuda, mas ficam chocados quando o Albert declara que eles precisam cuidar dos assassinos primeiro. A Silpha exige que eles digam onde o Lloyd tá e ameaça cortar a cabeça de cada um deles a cada minuto que ficarem em silêncio. Eles começam a explicar que o Lloyd tá lutando contra o chefe dos demônios em nome deles, mas a Babylon lembra a Ren da promessa que eles fizeram ao Lloyd. Ele era muito cauteloso e disse a eles que no caso improvável de verem alguém no
no castelo não deveriam mencionar nada sobre sua força ou da existência do Green. O Lloyd explicou que não queria chamar atenção e que só queria se concentrar no estudo da magia. Os assassinos não sabem o que dizer, mas o seu tempo tá acabando e um deles está prestes a perder a cabeça. Eles falam que o Lloyd tá lutando contra um perdedor, mas essa não é uma resposta boa o suficiente para Silpha, e ela se prepara para mandar a cabeça da Rain pelos ares. No entanto, o príncipe Albert a impede e os assassinos estão confiantes de que o bondoso príncipe Albert acreditará nele. No entanto, eles ficam chocados quando o Albert fala que não quer que a Silpha elimine uma criança primeiro. O Albert está furioso com o fato de terem deixado as roupas do Lloyd para trás como uma ameaça, e o Galio piora as coisas com uma explicação muito ruim do que realmente aconteceu. E nesse momento a Rain interrompe tudo e declara que vai aceitar qualquer punição. No entanto, os demônios levaram alguém importante para Rain, e é por isso que o Lloyd está os ajudando, e ela implora para que acreditem nela, e suas palavras parecem atingir a Silpha. Nesse momento, um demônio tenta atacá-la, mas a Aliese aparece para salvá-la. Aliese acredita em Rain, especialmente porque seu familiar teria despedaçado se sentissem más intenções. Felizmente, o Albert decide acreditar nela também. Ele vai lidar com os demônios e é por isso que manda a Silpha buscar o Lloyd. Porém, a Rain não pode permitir que a Silpha veja a imensa capacidade de luta do Lloyd, então ela detém, falando que o Lloyd está lutando contra um inimigo fraco e que não precisa de ajuda. A Silpha tá determinada a ir, mas todos ficam chocados quando algo destrói a ponte. Os demônios estão tentando cercá-los, então o Albert ordena a todos que recuem. A Silpha fica furiosa, pois é muito próxima do Lloyd, e acontece que a destruição da ponte foi obra do próprio Lloyd. O Gizzy tenta um ataque sorrateiro contra ele, mas o Lloyd se esquiva facilmente. O Green tá tão apavorado que não fazia ideia do que estava acontecendo, pois há algo muito estranho na espada de Lloyd. Lá embaixo, Albert e seus homens começam a atacar os demônios, e o Lloyd fica feliz em ver que eles podem cuidar sozinhos dele. Isso significa que ele pode se concentrar totalmente em sua luta contra o Gizzy. O Albert tá meio preocupado, pois os demônios são resistentes à magia, mas pelo menos seus ataques estão causando um pouco de dor. O Dian lança um ataque poderoso com sua espada, e os demônios percebem que ele tem poder de fogo muito maior que os outros atacantes. Ele fica surpreso ao ver que os demônios ainda conseguem se mover após o ataque, e começa a se perguntar o que Albert está planejando. As tropas de Albert ficarão sem mana se continuarem usando suas espadas enfeitiçadas à distância. Toda a fumaça do ataque está dificultando a aproximação de suas melhores lutadoras corpo a corpo. Nesse momento, Albert percebe que a Silpha sumiu. Acontece que ela montou em Shiro e mandou ele levá-la até Lloyd. Os assassinos dizem que seria impossível para o Shiro atravessar o rio, então a Silpha pensa em amarrar uma corda nele para ajudar, mas Shiro, que também quer muito ver o Lloyd, simplesmente pula de qualquer jeito e cai direto no rio. A Silpha pensa em pular também, mas um demônio em forma de ovo aparece para atacá-la. A Silpha se defende com facilidade, o que impressiona o demônio, e os assassinos ficam chocados porque não conseguem acompanhar seus movimentos. O demônio então se revela como um demônio de classe 8, que é um praticante da forma da lâmina demoníaca. A Silpha só agora aprende sobre as classes de demônio e se pergunta qual seria o nível do Pazuzu. A Silpha decide compartilhar algumas notícias devastadoras com o demônio, mas ele acha que nada do que ela possa dizer vai o deixar em choque. No entanto, ele se engana quando ela fala para eles de forma bem direta que ele tem cocô na cabeça. O demônio tenta explicar desesperadamente que é um chapéu, enquanto Albert percebe que os cidadãos de Lordest tiveram seus corpos tomados por demônio. Ele tenta encontrar uma forma de salvá-los, mas acaba sendo atacado por demônios. Nesse momento, Babylon aparece para salvá-lo e se oferece para lutar ao lado dele. Babylon sabe que os assassinos não são admiráveis e se recusa a dar desculpas. No entanto, eles não levam a vida levianamente e lutarão pelo que acreditam ser certo. Ela explica que não há como salvar os cidadãos de Lordest, pois tudo o que resta são os demônios usando seus corpos como meros trajes. O Albert agradece pelo conselho e toma uma decisão. Ele prepara um ataque e pede desculpa aos cidadãos por ter chegado tarde demais. O Albert finaliza seu encantamento e promete libertá-los. Seu ataque é incrivelmente poderoso e enormes bolas de fogo começam a cair do céu, queimando todos os demônios. Ele vira para seus soldados e declara que é hora de vencer essa batalha. Perto dali, a Silpha tá em uma luta intensa contra o demônio em forma de ovo. Esse cara é surpreendentemente forte e todos ficam chocados quando ele ataca a Silpha. Ele tenta usar seus ataques da forma da lâmina demoníaca, mas a Silpha o enfrenta golpe por golpe. O combate deles causa uma destruição absurda na área e ambos preparam seus ataques mais poderosos. Os poderes se chocam e os assassinos só podem se perguntar quem é essa empregada. A Silpha e o demônio sofrem dano, mas ele faz questão de ressaltar que não é uma luta justa. Os demônios têm vantagem, pois podem se curar e superar as limitações humanas. No entanto, essa luta o fez mudar de ideia sobre algo. Ele não quer mais um corpo destruído, agora ele quer o corpo
corpo da Sylpha. Nesse momento, Sylpha fica chocada quando ele troca sua mão dominante e por pouco ela não é atingida pelo próximo golpe. Ele tá usando um estilo de esgrima de lordas, que um antigo dono do corpo usava. O demônio então zomba do rapaz, falando todas as memórias e o corpo dele pertencem a ele agora. Mas ele não esperava que a Sylpha revidasse e ela rapidamente domina a luta, deixando ele surpreso. Os assassinos torcem por ela, e enquanto isso, o Shiro volta pra ponte, mas o demônio acha que ele não vai fazer diferença, e aí, a Sylpha enfia a mão na pele do Shiro, dizendo que fará bom uso de algo, e tira uma espada, uma lembrança rápida. Mostra o Lloyd entregando essa espada pra ela. O Lloyd e o Jian criaram essa espada, mas ela não possui nenhum tipo de feitiço chamativo escrito nela. Ela foi feita para ser o mais resistente possível para suportar todo o poder da Sylpha. O Lloyd tinha certeza de que com essa espada ela conseguiria derrubar um demônio. Os demônios são entidades psíquicas e na verdade não conseguem fazer muita coisa sem um corpo físico. Por isso eles criam corpos artificiais ou possuem humanos. Se o corpo que estão usando morre, o demônio também desaparece. Quando um corpo está sob controle do demônio, ele fica absurdamente poderoso, exigindo um ataque muito forte para causar qualquer tipo de dano. O pior é que mesmo se consigam feri-lo, ele ainda pode se regenerar. Por isso a única maneira de derrotar um demônio é com um golpe fatal. O Lloyd sempre percebeu que a Sylpha se segurava ao usar uma espada. Ele achava que ela não conseguia lutar com tudo porque temia destruir sua própria arma. A Sylpha fica impressionada com o fato do Lloyd ter notado isso e agradece pela espada. Ela decide chamá-la de Demon Bane, para sempre se lembrar de nunca mais decepcioná-lo. O demônio então zomba do nome, acreditando que o destino da Sylpha tá selado, e ele revela que a guerra foi planejada para enganar Jade e forçá-lo a voltar para Lordas. Os assassinos ficam furiosos ao perceber que os demônios usaram o medo de Jade em relação à guerra contra ele. A Ren é a mais irritada e sem pensar duas vezes tenta atacar o demônio do ovo, mas Sylpha a impede com facilidade, garantindo que ela mesma vai resolver tudo. Ela então assume uma postura de batalha intimidadora. O demônio decide usar sua técnica secreta, da forma Demon Blade. Eles se atacam violentamente, mas todos ficam chocados quando a Sylpha corta o demônio ao meio. Enquanto isso, Jade exausto observa a luta e fala que finalmente conseguiu fazer algo. O Dizzy acha que ele tá tentando aceitar seu próprio fim, mas Jade responde que não deixará que ele continue impune, e ele declara que o Gizzy vai perder, mas morre antes de dizer quem será seu algoz. O Gizzy então assume o controle total do corpo de Jade, vasculhando suas memórias, e ele encontra imagem de seus amigos, mas algo dentro dele o impede de ver tudo. Sabendo que Jade odiava a guerra, o Gizzy decide que os demônios vão iniciar um grande conflito. E de volta ao presente, podemos ver que a Sylpha derrotou o demônio ovo e pede desculpas ao espadachim cujo corpo foi tomado. Para sua surpresa, os assassinos estão chorando e ela comenta que eles nem parecem assassinos de verdade. Nesse momento, o rio começa a evaporar e o vapor denso toma conta de tudo, e o Lloyd não consegue enxergar nada e se pergunta se tomou a decisão errada. Voltando um pouco no tempo, vemos o Lloyd analisando a batalha contra Gizzy. As lanças do inimigo conseguem atravessar barreiras simples ou duplas com facilidade. Se o Lloyd for atingido, estará tudo acabado, e para piorar, o Gizzy também pode usar os discursos amaldiçoados que ignoram qualquer defesa. Normalmente essas falas são lentas, mas ele está combinando com lanças incrivelmente rápidas. O golpe mais perigoso, no entanto, é o Shadow Wolf, que obriga o Lloyd a se mover constantemente. Se ele parar por um segundo que seja, Gizzy teletransporta um ataque direto para ele. O Lloyd percebe que por mais forte que o Gizzy seja, ele está apenas atacando sem descanso. Então, em vez de ficar na defensiva, ele decide partir pro ataque, mas ele tem que agir em menos de 2 segundos para evitar ser atingido pelo Shadow Wolf. Ele parte para cima e o Gizzy fica impressionado com sua velocidade, mas ele não se preocupa, pois tem certeza de que pode resistir ao ataque. No entanto, ele não quer queimar suas roupas, então se esquiva. E era exatamente isso que o Lloyd queria. Seu golpe atinge o rio e o vapor se espalha por toda a parte. Agora o Lloyd tá frustrado, pois o Gizzy pode se teletransportar para qualquer lugar. Ele precisa usar constantemente sua detecção espectral para localizá-lo. O Green então alerta para continuar em movimento e o Lloyd sai voando, mas então ele tem uma ideia. Ele percebe que ficou parado por um tempo e o Gizzy não usou o Shadow Wolf. Isso significa que o inimigo não pode ver onde ele está. O Lloyd se lembra que o Gizzy temia que os assassinos escapassem, porque ele não iria conseguir rastreá-los depois. Ou seja, o Gizzy depende totalmente da sua linha de visão para teletransportar os seus ataques. E com o vapor bloqueando sua visão, agora o Lloyd pode se mover sem ser detectado. O Green fica preocupado quando o Lloyd para de se mover, mas percebe que o Gizzy também não está atacando. O Lloyd quer se aproximar o suficiente para atacar com a espada, mas sabe que se chegar perto demais,
demais, o Gizzy vai percebê-lo. Do lado do Gizzy, ele só precisa esperar o Lloyd fazer um movimento, e quando esse momento chega, o Lloyd surpreendentemente usa vários clones ilusórios. O Gizzy não consegue identificar qual o verdadeiro e se deixa atacar, mas em um instante ele percebe que o Lloyd real é aquele cuja espada não é feita de terra, e ele ataca imediatamente. Gizzy elogia o Lloyd por tentar um ataque físico, pois sabe que ataques mágicos não funcionam contra ele. No entanto, ele ri ao dizer que nem ataques físicos vão machucá-lo, porque não importa o dano que o Lloyd cause, o Gizzy sempre vai poder se regenerar instantaneamente. Ele também pode endurecer o seu corpo para que fique tão duro quanto ferro, e deixou com que o Lloyd o esfaqueasse para poder identificar qual era o verdadeiro. Gizzy fala que o Lloyd pode se orgulhar de si mesmo na vida após a morte, já que conseguiu ao menos tocá-lo. Mas o discurso do vilão não tá indo muito bem, porque os clones de Lloyd ainda não desapareceram, e nesse momento o Gizzy fica chocado ao ver que o Lloyd que ele atacou também era falso. Isso significa que o Lloyd deu uma espada verdadeira a um clone para o enganar. Ele tenta deduzir onde o verdadeiro Lloyd tá e pensa que ele pode estar escondido no céu, mas erra feio. O verdadeiro Lloyd ataca ele por trás, e quando ele pensa que seu plano está indo bem, o Gizzy discorda, se regenerando instantaneamente. Ele teletransporta algumas roupas para o seu corpo, então descobrimos mais sobre sua habilidade. O Gizzy consegue teletransportar coisas sem precisar vê-las, mas para isso ele precisa saber exatamente onde elas estão. O Lloyd explica que seus clones são praticamente inúteis, servindo apenas para danças bobas. Há muitas formas para isso dar errado para ele, tornando seu plano extremamente arriscado. O Green tá apavorado e Gizzy decide adotar uma abordagem mais simples, atacar todos os clones do Lloyd de uma vez. Esse ataque deveria revelar o verdadeiro Lloyd, já que o Gizzy sabia que ele protegeria seu corpo real com uma barreira. No entanto, isso também acaba sendo outro truque inteligente, então Gizzy continua atacando. O Gizzy tenta entender o que o Lloyd tá tramando e de repente ele se anima ao perceber que essa batalha tá muito mais emocionante do que lutar contra legiões demoníacas. Ele tem certeza que o Lloyd também tá se divertindo, então invoca ainda mais clone. Nas sombras, o Green tá aterrorizado ao perceber o plano do Lloyd. Ele sabia que Gizzy atacaria seus clones, pensando que Lloyd usaria uma barreira para se proteger, então decidiu não usar barreira nenhuma ao redor de si mesmo. Em vez disso, ele tá usando uma habilidade obscura para ocultar sua presença e fazendo de tudo para não ser atingido pelas lanças. Isso é incrivelmente perigoso e o Green se pergunta o que poderia justificar uma estratégia tão arriscada. Voltando um pouco no tempo, descobrimos o que há de tão especial na espada que o Lloyd tá usando. Ela tem uma inscrição mágica que permite absorver feitiço. O usuário pode absorver o feitiço para aumentar sua própria mana ou para analisá-lo. De volta ao presente, o Green percebe que o Lloyd tá tentando decifrar o feitiço necessário para usar o Shadow Wolf, aquele teleporte que Jade passou a vida toda tentando entender, sem sucesso, né? Tentar fazer isso no meio de uma batalha tão perigosa é insano, então o Green implora para que o Lloyd desista e fuja, mas ele percebe que o Lloyd jamais fugiria de uma magia desconhecida. O Lloyd é simplesmente um maníaco por magia, então o Green muda de postura e começa a torcer para que o Lloyd consiga derrotar o Gizzy. O Lloyd usa o caça-feitiços para analisar a magia e busca por Jade dentro dela. Ele tenta falar a Jade que todos os seus amigos estão esperando por ele, mas fica chocado com o que o vê. O Lloyd se revela para Gizzy, que percebe que não estava protegido por uma barreira, ao notar um corte em sua bochecha. O Lloyd explica que percebeu algo e que por isso parou de usar seus clones. O Gizzy deduz que o Lloyd entendeu que não pode vencê-lo e quer saber por que ele ainda está lutando. Ele reconhece que Lloyd é diferente de qualquer outro e diz que os dois são iguais. O Gizzy tenta convencer o Lloyd a segui-lo, mas é rejeitado imediatamente. O Lloyd admite que Gizzy é realmente forte, mas ressalta que isso é tudo que ele tem. Os humanos, por outro lado, são fracos e passam sua vida toda tentando superar suas limitações, mas é exatamente isso que torna eles capazes de criar coisas incríveis. A magia é o exemplo perfeito disso, pois nasceu do desejo das pessoas de controlar elementos como fogo e voo. Cada feitiço formulado está enraizado nos sonhos de quem criou, e é por isso que a feitiçaria é infinitamente fascinante para o Lloyd. Mas o Gizzy, ele simplesmente não se importa e só quer acabar com isso logo. E o problema é que o Lloyd destrói o Gizzy completamente. A dor é absurda e o Lloyd explica que esse foi um golpe usando apenas técnicas-chave. O Gizzy não tem ideia do que é isso, mas está mais chocado ainda por perceber que o Lloyd conseguiu prever exatamente para onde ele se teletransportaria para desferir o golpe. O Lloyd fala que já se cansou dos ataques de Gizzy e o provoca, pedindo para ele parar de enrolar e usar algo novo. Isso deixa o Gizzy furioso, como o humano ousa dar ordens a um Lorde Demônio, mas então Lloyd menciona as últimas palavras de Jade. O Gizzy não dá muita bola no início, mas o Lloyd explica que Jade falou que Gizzy perderia, e isso
enfurece o Gizzy ainda mais, mas antes que ele possa reagir, o Lloyd simplesmente o lança pelos ares. A investida de Lloyd é brutal, mas o Gizzy tenta manter a calma no meio dos gritos de dor. A verdade é que os ataques de Lloyd machucam muito, mas ele se lembra de que pode simplesmente se regenerar. E isso deveria ser um alívio, certo? Mas tá errado, porque tem um problema ainda maior. O Lloyd continua dominando a luta completamente, sem dar um segundo sequer de descanso. O Lloyd usa o lançamento duplo para preparar o seu próximo golpe. O impacto joga o Gizzy para perto do castelo, e antes que ele consiga se recompor, o Lloyd já tá em cima dele de novo. O Gizzy entra em pânico ao ver o magma logo abaixo, mas não consegue entender onde exatamente ele tá. Cair no magma seria terrível, então ele tenta se guiar pela linha de visão para escapar, mas o Lloyd já estava um passo à frente e lança outro ataque devastador. Nesse momento, o Lloyd reflete sobre sua paixão por magia, algo que sempre o fascinou, tanto nessa vida quanto na anterior. Ele sempre teve curiosidade sobre as pessoas por trás dos feitiços e como eles eram criados, e agora sente o mesmo sobre Jade. O Gizzy tá sentindo uma dor insuportável e o Lloyd declara que essa luta foi extremamente chata para ele. O Gizzy, sem muitas opções, começa a se preparar para o seu ataque final, e ele revela o que realmente separa um simples demônio de um Lorde Demônio: a capacidade de manipular livremente a mana atmosférica. Concentrando toda a mana da área, o Gizzy cria um ataque capaz de reduzir qualquer coisa à inexistência. O nome do ataque se chama Esfera Negra Mortal, e esse ataque é absolutamente aterrorizante, mas o Lloyd faz com que ele desapareça sem o menor esforço. O Gizzy entra em desespero procurando sua esfera negra, sem entender o que aconteceu, e o Lloyd explica que apenas apagou o ataque com uma técnica parecida. O Gizzy não consegue acreditar que isso seja possível, mas o Lloyd revela o nome da técnica: Vazio, e esse feitiço pode lançar o alvo em outra dimensão e pulverizá-lo completamente. O Lloyd conta que aprendeu esse feitiço há muito tempo e só agora percebeu que é o mesmo princípio da esfera negra de Gizzy, e como todo bom amante de magia, ele ficou curioso para saber o que aconteceria se as duas técnicas se colidissem, então ele fez simplesmente com que as duas se chocassem. Gizzy fica completamente transtornado. Criar uma única esfera negra já existe uma quantidade absurda de mana, e o Lloyd conjurou duas só para testar, mas para surpresa de Lloyd, quando as duas se encontraram, apenas se anularam. Isso decepcionou bastante, e agora ele está igualmente decepcionado com o Gizzy, porque essa luta já perdeu toda a graça. O Gizzy, por sua vez, está fervendo de ódio, e o Lloyd nem dá atenção ao seu discurso de fúria. O Gizzy tenta atacar mais uma vez, mas assim que toca o Lloyd, ele é dominado por um medo absoluto. Até mesmo o Green, que achava que entendia o poder de Lloyd, percebe que estava completamente enganado. O Lloyd tá em outro nível. Na visão do Lloyd, o Gizzy só tem mais uma utilidade: ser alvo de mais um experimento mágico. Ele quer ver o que acontece quando o Gizzy é atingido diretamente pelo vazio. Um pavor imenso toma conta de Gizzy enquanto o Lloyd desfere o golpe final. Enquanto a Sylph enfrentava os demônios, algo estranho acontece. Eles estão se movendo devagar, muito devagar. Há também um aroma doce, e a Ren parece dizer para não respirarem muito profundamente. É o veneno dela, e ela tá fazendo o possível para evitar que ele atinja os seus amigos. O Albert acha que a luta seria melhor se o sol nascesse, e percebe que o sol já devia ter aparecido. Eles pensam que pode ser todo aquele vapor, mas logo percebe que nuvens escuras estão cobrindo o céu. O Gizzy grita em agonia, pois o dano é grande demais para ele se regenerar. Seu lobo das sombras também não tá funcionando, então ele decide abandonar o corpo de Jade. No entanto, não tem como escapar do vazio, então Gizzy finge ser o Jade verdadeiro. Ele fala que o vazio removeu o Gizzy de seu corpo e implora ao Lloyd que pare o ataque. Ele pede para que os outros assassinos ataquem o Lloyd por ele, mas o Lloyd sabe exatamente o que fazer e esmaga Gizzy. O Green começa a soluçar enquanto o espírito de Jade permanece por um momento e desaparece logo em seguida. A Ren olha para o céu e se lembra que Jade uma vez lhes contou sobre um boato sobre o sétimo príncipe. Os jornais disseram que houve um acidente com fogos de artifício no dia de seu nascimento, mas os rumores falam que pode ter sido um feitiço lançado pelo sétimo príncipe no momento em que ele nasceu. Os outros assassinos acreditavam, mas Jade achava que se os rumores fossem verdadeiros, um prodígio como o sétimo príncipe poderiam livrá-los de suas maldições. Todos tiveram uma discussão amigável e o grandalhão se ofereceu para servir o sétimo príncipe pelo resto da vida se ele pudesse salvá-los. A Ren soluça incontrolavelmente ao se lembrar de como Jade queria que todos vivessem livremente juntos. Após a batalha, o Lloyd monta um túmulo para Jade, mas o Green ressalta a distância do túmulo em relação aos outros. O Lloyd explica que o vazio consome tudo e que não havia nenhum corpo para enterrar, portanto, esse é mais um memorial. O Green fica impressionado com o fato de Lloyd ter conseguido acertar o vazio, já que ele se move tão lentamente, então o Lloyd
explica que só conseguiu fazer isso porque decifrou o Lobo das Sombras de Giz. Ele criou um feitiço para poder detectar quando estava sendo usado e o associou aos seus reflexos, para que pudesse se esquivar e persegui-lo automaticamente. O Green não consegue acreditar que o Lloyd decifrou um feitiço tão complexo durante uma batalha intensa, mas o Lloyd admite que foi muito imprudente e o Giz era incrivelmente poderoso, e o Lloyd teve sorte porque o feitiço do Lobo das Sombras estava claramente exposto para ele. Isso porque no final Jade conseguiu transcrever um feitiço completo para o Lobo das Sombras e o deixou para trás, sabendo que alguém enfrentaria o desafio de encontrar uma maneira de superá-lo. O Lloyd declara que não foi ele quem venceu essa luta, mas sim Jade. A Ren ouve ao seu lado e suas palavras a deixam emocionada. Ela quer que o Lloyd saiba o quanto ela está agradecida, mas o Albert chega para falar com ele. O Lloyd tenta esconder para quem é o túmulo, mas Albert já sabe que é pro líder da Guilda dos Assassinos. No entanto, Albert não conhece toda a história, então Lloyd percebe que os assassinos devem ter inventado uma versão para proteger o seu segredo. O Albert ainda sabe que o Lloyd derrotou um demônio sozinho, então ele se orgulha da força e da bondade do seu irmãozinho. Felizmente, a vida é complicada e a Guilda dos Assassinos precisa ser levada sob custódia. A Ren espera o mesmo destino assim que a encontrem. Os assassinos fizeram coisas muito ruins no passado e agora simplesmente pegaram o príncipe e o forçaram a entrar na guerra. No entanto, eles prometeram fazer as pazes, servindo o Lloyd pelo resto de suas vidas. Eles estão determinados a consertar as coisas que o Albert acha que eles não precisam ser contidos. Nesse momento, todos ficam chocados quando o Albert coloca sua espada em Lloyd e diz que a situação é muito séria. Ele fala que isso não vai ser como ter um animal de estimação. Se os assassinos se tornarem seus servos e cometerem algum ato terrível, o Lloyd será responsabilizado. Os assassinos temem que Lloyd não os queira, mas Lloyd decide que assumirá total responsabilidade por eles. O Lloyd tem certeza de que é isso que ele quer. Todos ficam surpresos quando uma rajada de vento sopra nesse momento. O Albert quer ter certeza que o Lloyd sabe que as pessoas se importam com ele, então fala pra ele não ser tão distante. Ele promete estar ao lado de Lloyd sempre que ele precisar, por isso quer que o Lloyd peça ajuda com mais frequência. Mais importante que ser um príncipe, o Lloyd é seu irmão antes de qualquer coisa. E o Albert fala pro Lloyd o quanto ele o ama, e todos assistem ao belo momento. Nesse momento, a Tal aparece do nada, perguntando se o Lloyd e o Albert estão bem. Ela correu pra lá assim que soube que o Lloyd estava com problemas e falou pra todos pra não se preocuparem agora, pois ela chegou. No entanto, ela percebe que a luta já acabou, por causa do túmulo e do olhar vazio de todos. A Tal foge envergonhada, mas os outros vão atrás dela pra agradecê-la pelo que ela fez no outro dia. O Green fica surpreso ao ver que o Lloyd realmente quer que os assassinos sejam seus mentores. O Lloyd tenta falar que tá apenas interessado nas habilidades deles, mas o Green percebe que é mais do que isso. Algum tempo depois, é realizada uma festa do chá, mas a Tal tá muito nervosa por causa de toda a realeza presente. O Albert garante que ela pode relaxar, mas a Tal acaba ficando confortável demais e se dá mal quando chama a Silfa de empregada estúpida e manda ela servir chá. As duas começam a discutir. Os assassinos falam que gostam de festas agitadas como essa. Alguns convidados da festa acabam bebendo um pouco demais e fazem um brinde e despedida ao Jade. A Thalia quer que o Albert tome um drink, mas ele ressalta que está conduzindo negócios oficiais ao observar os assassinos. No entanto, a Thalia insiste e usa sua habilidade para compartilhar sua bebida com Albert. Os outros ficam chocados ao ver que ela realmente fez isso e se perguntam o que vai acontecer. O Albert acaba ficando furioso quando se lembra de que os assassinos nunca explicaram por que estavam com as roupas do Lloyd. Todos estão se divertindo, mas perceberam que a Ren não estava por perto. Isso acontece porque as meninas voltaram ao castelo, estão aproveitando a água quente fumegante como um banho. A Ren declara que quer trabalhar pro Lloyd, assim como a Silfa, mas a Silfa explica que a Ren precisa perguntar diretamente ao Lloyd. A Ren se surpreende quando o Lloyd aparece ali e permite que ela fique ao seu lado. A Silfa explica que arrastou o Lloyd para o banho porque ele estava imundo e coberto de sujeira. Ela impede o Lloyd de fugir sorrateiramente, e a Ren questiona se realmente seria certo ela ficar ao lado do Lloyd. Ela já machucou muitas pessoas no passado e ainda por cima é venenosa. A Ren fica chocada quando o Lloyd fala sem rodeios que ela tem muito que melhorar e que ela deveria começar deixando de se chamar de Blitted. Ele explica que se ela aprender a realmente entender sua habilidade, poderá se tornar uma farmacêutica ou fabricar remédios. A Ren não consegue acreditar que possa realmente ajudar pessoas com sua habilidade, e o Lloyd diz que precisa estudá-la mais. A mente de Ren se enche de lembranças de todas as pessoas que a odiaram por causa de seu veneno, de como ela mesma se odiou por isso, mas o Lloyd a aceitou sem hesitar, e ela agora só percebe que o Lloyd nunca o chamou de destruídos nem uma única vez. O Lloyd a aconselha a trabalhar duro antes de sair, e a Ren promete que vai se esforçar. Mais tarde, todos se preparam para encontrar com o rei, e o Lloyd teme que esteja em apuros, mas o rei está na verdade muito orgulhoso de seus filhos. Enquanto isso, no porão, o Green faz uma limpeza e fica feliz ao ver
que o Lloyd está fazendo o que mais gosta, que é aprender sobre magia. E aqui acaba o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E comenta aqui embaixo, adoro magia, pra gente saber que você assistiu até o final. É aí, fica com Deus, valeu, falou!